E esse é o maior erro do empreendedor. Ele pensa o seguinte: vou pagar pouco porque eu tenho pouco caixa. É o contrário. O cara sênior, ele te ajuda a gerar caixa. O cara júnior te drena caixa. O objetivo do empreendedor é liberar a agenda dele. É se substituir a cada 6, 8, 10 meses. É isso que ele tem que fazer. Então, se ele é muito bom em copy, em vez dele pegar um gestor de tráfego, não, cara, traz um bom cara de copy e vai você fazer tráfego. O que vai acontecer? Você acabou de dobrar a sua empresa. Então, para você contratar júnior, você já tem que estar com pessoas boas, porque elas vão gerenciar o júnior. Senão, o júnior se torna mais caro que o sênior. A Revo é uma empresa de educação corporativa. Então, a gente faz o que os infoprodutores fazem B2C, a gente faz B2B. Só para você ter ideia, a gente investe 0 em tráfego. Nosso CAC, só para você ter ideia, a gente tem um CAC por volta de R$20 mil. O problema é que as pessoas apertam o botão para escalar antes de ter tudo pronto. E aí o que acontece? Dá um tiro de galinha e cai. Porque eu fiz isso, é o que eu fiz. O que eu falei, demorei 5 anos para recuperar a merda que a gente fez no começo. Seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Gobi, esse aqui é o Papo de Bastidores e eu quero te dizer por que eu criei esse podcast. Primeiro porque esse é o tipo de conteúdo que eu consumo quando eu estou em academia, quando eu estou fazendo exercício, são entrevistas com empreendedores, com empresários e pessoas interessantes com os quais eu posso aprender. Segundo, são conversas como essas que abrem a nossa cabeça. Lá em 2020, quando a gente estava passando por um período turbulento na empresa por causa da pandemia, foram conversas com conselheiros e empreendedores que me deram perspectiva e me fizeram chegar onde eu estou aqui hoje. Eu gosto com mais de 100 milhões de faturamento pela internet, com um time 100% remoto e muita bagagem nesse aprendizado. E por último, eu quero me desafiar. Eu estou num ano de me desafiar, eu estou num período onde eu estou me desafiando. É comum quando a gente atinge um certo resultado, a gente tender a se acomodar. E eu não quero passar por isso, então eu estou sempre me colocando em movimento. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Não sei quando é que você está escutando esse podcast, mas já fica aí os meus desejos de ter um bom dia. Hoje eu tenho a honra de receber Richard Uchoa aqui. É um baita do influenciador ali no LinkedIn, um dos maiores do Brasil, mas ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos explorar bastante coisa. Eu acho que esse papo vai ser animal, porque todas as vezes que eu parei para escutar o Richard falando sobre qualquer coisa de negócio, eu aprendi muito. Então acho que você vai aprender pra caramba também. Mas, ao invés de eu ficar falando sobre o Richard, é muito mais fácil eu passar a bola para ele e falar: Richard, conta o que você faz hoje e como é que você começou no empreendedorismo. Isso aqui é um podcast voltado para empreendedores. A maioria galera do digital, mas serve a história de inspiração aí para a gente começar. Seja muito bem-vindo, meu querido. Pô, show de bola. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Uma honra participar aqui desse podcast, né? Falar com o empreendedor, acho que é o público que eu mais gosto de falar. Então, obrigado aí. E, assim, de uma forma resumida, o que a Revo faz? A Revo é uma empresa de educação corporativa. Então, a gente faz o que os infoprodutores fazem B2C, a gente faz B2B. É basicamente isso de uma forma muito fácil de entender. E aí a gente tem desde cursos nossos, a gente tem mais de 300 cursos, a gente tem uma plataforma própria, então como se fosse o Hotmart do B2B, só que não tem checkout, é tudo voltado para gestão de funcionários. E também a gente cria cursos online para empresas customizados. Então, somos aí uma empresa de mais ou menos 200 colaboradores. Caraca. Todo mundo remoto. Ih, vai arrumar polêmica aqui. Todo mundo remoto e funciona muito bem, cara. Quando a gente... antes da pandemia, a gente tinha 30 pessoas, hoje tem 200. Então, caraca, bem ou mal, tá funcionando. Legal. E, cara, então, o que eu imagino é que vocês fazem... O que vocês fazem é muito mais complexo do que a gente faz. A gente grava um curso e sai vendendo. Tô resumindo bastante a coisa, né? Não é mais bem assim, mas... Via de regra é isso daí, vocês moldam, né? Eu já conversei bastante com o Nilson também, que é seu sócio, CEO. Você é CEO da Revo hoje, né? Sim. Legal. Sim, exatamente. Vocês fazem uma parada bem personalizada, né? Ele me mostrou uma coisa ou outra, uma vez eu falei, caraca, tá longe daqui da galera do infoprodutor, tá muito melhor. Imagina o seguinte, o infoprodutor, ele pega uma câmera e grava conteúdo. A gente faz séries de Netflix, sabe? A gente pega atores, grava cenas, mostra situação, cria vídeos interativos onde você tem que tomar uma decisão no meio do vídeo, o que você vai fazer. Então tem toda uma tecnologia por trás, porque a gente é medido não pelo número de horas realizadas, né? E não pelo número de pessoas.
é pessoas que concluem. Então, infoprodutor, ele mede muito por quanto ele vende. Tá, mas quantas pessoas estão concluindo o seu curso? Então, nossa métrica é conclusão e não iniciação ou vendas. E a gente não vende para quem quem faz o curso. A gente vende para a empresa. A empresa compra para o seu colaborador. Então, o que traz um desafio maior. A pessoa que está assistindo não comprou. A motivação e o desejo de fazer não é dele. Muitas vezes é obrigatório. Caraca. E a gente é medido por número de conclusões. Então, a gente tem que fazer o curso ser interessante e, principalmente, usar técnicas de engajar essa pessoa dentro do conteúdo. Então, de fato, tem uma complexidade. A gente é muito mais uma produtora de cinema do que só fazer curso. Obviamente, o objetivo é educar. Cara, muito foda, viu? Muito foda. Eu acho que esse daí é o sonho. O que você falou, que você acabou de falar, é o sonho de qualquer infoprodutor. Que se preze. Né? O cara que tem um puta de um método, um conteúdo, mas ele não consegue ir além de uma câmera gravando. Que para muitos já é animal, já é ótimo, que você consegue aprender muito, né? Se o cara tiver disciplina, se ele comprou ali, é o caso diferente de vocês, mas ele comprou, ele tá afim de estudar, ele vai aprender, se o cara for bom, né? Mas, pô, transformar isso numa série interativa, porra, animal. É o que eu sempre falo, assim, filmar o teatro não é fazer cinema. Filmar o ensino presencial não é fazer ensino à distância. Então, pegar um professor e ficar filmando ele dando aula, você está filmando teatro. O que a gente faz é o cinema da educação. Então, é essa analogia que a gente traz bastante. Então, de fato, as nossas séries vai ter humor, vai ter drama, vai ter várias coisas aí que usam técnicas de cinema para fazer a pessoa se interessar. Mas é a coisa, os nossos clientes pagam muito mais caro do que uma pessoa física. Então, a gente acaba tendo recursos para fazer coisas mais complexas e a gente tem um time gigante. Então, muitas vezes o infoprodutor, ele contrata um videomaker. A gente não, a gente tem programador, tem roteirista, tem videomaker, tem designer, tem um time enorme aí. Como eu falei, são 200 pessoas para fazer isso acontecer. A diferença é o core, né? O negócio de vocês, o core é o ensino, é o aprendizado da parada. Nosso core geralmente é o marketing, é vender pra caramba. Nada de errado com isso. É o que a gente não sabe fazer. O que a gente não sabe fazer. Só para você ter ideia, a gente investe 0 em tráfego. Binha, nossa. 0. Bastante oportunidade, né? Se for para. Só que assim, o nosso cliente é um grande banco, um grande minerador. Você não vai fechar um grande banco através de tráfego, né? Arrasta para cima, sabe, landing page, não vai. Você vai ter que fazer relacionamento, você vai visitar, você vai conhecer o congresso, você sabe, é muito high touch, é muito. Tanto que assim, o nosso CAC, só para você ter ideia, a gente tem um CAC por volta de R$20 mil. Eita. Não tem Esse é o um nosso infoprodutor que sobrevive com esse CAC. Esse é o nosso CAC. Foda. Ô, Richard, a gente vai entrar em vários assuntos, cara, inclusive esse de educação que a gente pode explorar legal, até para você passar alguns insights interessantes para quem tá na nossa bolha aqui do digital, né? Mas me conta brevemente, cara, como é que você começou a empreender? Por que você começou a empreender? Foi para ganhar grana? Foi para conquistar algo maior? Como é que é um pouquinho da sua história aí, de forma resumida? Como é que você chegou na Rivo? A minha história assim, é bem uma montanha-russa. Primeiro, eu venho de família de empreendedor. Meu avô foi fundador da Estácio. Da faculdade, então, Estácio, né? Da faculdade, exatamente. Tem, inclusive... É o nome dele, cara? Ele chamava Estácio? Não. Por que é o nome Estácio? Curiosidade. Na época, toda a faculdade levava o nome do fundador, mas ele não queria ser famoso. Ele não queria ter o nome exposto. Então, ele botou o nome do fundador da cidade do Rio de Janeiro. Fundador da cidade do Rio, Estácio de Sá. Eu não sabia. Então, por isso o nome. Então, mas assim, quando eu era pequeno, a Estácio era pequena ainda. Né? A Estácio cresceu já mais velho. Então, minha mãe decide, quando eu tenho 5 anos, morar nos Estados Unidos, e aí eu fui criado nos Estados Unidos, com 0 recurso da família. Então, minha mãe foi tentar a vida lá, abriu uma pequena agência de turismo, e aí eu fico dos 5 aos 17 anos nos Estados Unidos, vivendo uma vida de imigrante, classe média, normal. Então, estudei só em escola pública, sabe? Uma vida normal, só que lá fora. E aí eu volto para o Brasil com 17, termino o ensino médio no Brasil,
E aí eu consigo uma bolsa para Estácio, né? Brincadeira que eu faço que consegui uma bolsa, porque mas aí eu vou trabalhar na Estácio, só que quando eu fui trabalhar lá, eu tinha um problema. Quer dizer, quando eu fui estudar lá, eu tinha um problema. Eu não sabia ler e escrever em português. Então eu Você voltei para o foi Brasil. praticamente alfabetizado em inglês, né? É, eu fui aprender português com 18 anos. Então, aí eu queria fazer faculdade de Direito, Administração, Economia, mas todas essas faculdades tinham pré-requisito. Você tinha que saber ler e escrever. E eu não Uhum. sabia. Então, eu fui lá, pesquisei qual é a única faculdade que você não precisa saber ler e escrever. E eu descobri que era TI. Então, eu caí de TI de paraquedas, sem saber nada de tecnologia, somente pelo pré-requisito de não ter que ser alfabetizado em português, porque quase tudo é inglês. Então, eu faço TI, começo a trabalhar como programador, então eu começo minha carreira como garoto de programa, né, fazendo GP. programas lá na universidade. Só que garoto de programa de computador, não na Nada praia. contra, tá? Não vamos julgar, não. Não, nada contra, só estou falando da minha carreira. Então eu começo, e aí o que acontece? Dentro da família, e aí nesse momento, quando eu já entro na faculdade, o Estácio já é grande, né? Então toda a minha infância foi fora, sem depender nada da Estácio, volto para o Brasil, o Estácio já é grande. E aí, quando eu volto para o Brasil, começo a trabalhar lá na área de TI, o meu avô me convida para fazer um projeto de ensino à distância. Eu era a única pessoa da família que conhecia tecnologia. Então ele falou: o futuro do ensino está na tecnologia e eu quero que você faça um programa de ensino à distância. Isso em 2006. Assim, maioria dos lugares que a gente tinha faculdade tinha banda de escada ainda. Sabe, era a internet ainda bem básica, estava começando a banda larga e tal. E a gente começa um programa de ensino à distância via web. Então, e aí quando eu falo assim, a gente tinha faculdade no Macapá, Belém, sabe, lugar remoto mesmo. Eu me lembro que em Macapá, a faculdade tinha o melhor link da cidade, que era 512K na época. Então, ADSL. é, é. Então, aí, beleza, a gente começa um projeto EAD, se torna um dos maiores projetos EAD do Brasil. A gente implementa tanto tecnologia web, satélite, material impresso, um E monte de já, coisas. como que era o ensino? As pessoas se deslocavam até o polo e assistiam uma aula à distância com o professor. Era assim, né? Então, Não, não era de casa. O nosso foi antes de ter polo, porque a gente começou na graduação, os 20%. Então, você tinha disciplinas online, 100% online, web, e você fazia a prova presencial na faculdade que você estava inscrito. Depois, a gente migrou para o modelo de polos, que aí a pessoa tinha polo, mas isso foram alguns anos depois. Mas a gente começou atacando disciplinas do presencial. E aí, como a gente tinha problema de conectividade, principalmente alguns cursos como Direito, que era muito grande, a gente começou a fazer aulas via satélite. Que hoje em dia ninguém usa mais, mas era a tecnologia que estava para transmitir vídeo, porque na época, se você queria algum tipo de animação, tinha que ser flash. Mas Sim. vídeo era impossível, você não tinha banda. Então, se a gente fosse, quando tinha videoaula, era via satélite. Então, aí eu fiquei na Estácio até 2009, tá? A gente fez um projeto bem grande lá. Saí da Estácio em 2009 para fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E aí, quando eu estava na Inglaterra, o meu avô decide vender a Estácio. Então, meu objetivo, que era crescer e eventualmente entrar na linha de assumir a empresa. Se a empresa estivesse na família hoje, provavelmente eu estaria à frente da empresa. Mas ele vendeu em 2010, eu tinha 24 para 25 anos. E aí não podia mais voltar para a Estácio. Então eu sabia que eu ia empreender quando eu estava lá. Só que eu tinha que ver qual área que eu ia empreender. Como eu tinha essa experiência de ensino à distância, e eu fiz mestrado em ensino à distância, né? Era presencial, mas era sobre ensino à distância, eu sabia que eu ia montar alguma coisa nessa área. E aí, o que eu fiz? Antes de voltar para o Brasil, eu decidi trabalhar na Inglaterra, numa empresa chamada Liu Learning. E aí, eu trabalhei lá. No meu último dia de trabalho lá, o dono da empresa me abordou perguntando o que eu ia fazer ao voltar para o Brasil. E eu falei para ele que eu ia abrir uma empresa igual a dele. E ele falou: tá bom, por que a gente não faz isso juntos? Aí, só que eu sabia nesse momento que se eu topasse ali na hora, eu seria funcionário dele. Então eu falei para ele: eu vou pensar.
Aí eu volto para o Brasil, monto minha empresa, começo a ter poucos clientes, mas tem uma estrutura, tem um funcionário, tá? Sabe? Bem pequenininho, mas aí depois eu recebi ele, uns 8, 10 meses depois, e aí ele acabou entrando como sócio, e aí a gente vira uma sociedade meio a meio, e eu começo a usar o nome dele lá da Inglaterra, e aí eu começo nessa jornada, não é? Assim, a empresa não tinha nada, não tinha, era eu e um vendedor basicamente, mas eu começo com uma marca inglesa logo no começo. Então, aí a gente entra, quando eu comecei os primeiros meses, na prática eu era um consultor, fazia consultoria de ensino à distância, e aí palestras, coisas assim, workshops, fazia coisa assim, de ajudar empresas nessa área. Mas o jogo começou a mudar quando eu fiz uma consultoria para uma faculdade chamada Gama Filho, que hoje não existe mais. Né? Juro que não fomos nós que fechamos ela, mas a gente fez uma consultoria para ela para implantar EAD. E aí, na época, ela falou o seguinte: a gente quer implantar o ensino à distância, você faz para a gente? Eu falo, fácil. Primeira coisa era analisar 10 plataformas de ensino à distância. E eu analisei 9 e tinha um que era open source chamado Moodle, que é um software open source, como se fosse um WordPress. Famosíssimo, né? Para ensino à distância. Muito famoso. Eu dei a melhor nota para o Moodle e recomendei eles botarem Moodle. E eles falaram, tá bom, quem implementa? Eu falei, deixa que eu faço. Nunca tinha visto Moodle na vida. Eu falei, deixa que eu faço. Eles me contrataram para fazer isso. E aí eu saio de ser um consultor independente, que estou vendendo palestras, workshops e tal, para ser uma empresa de implementação de Moodle. E aí, com isso, a gente fecha a Gama Filho, aí começam a vir várias faculdades, falam, pô, você é o cara lá da Estácio que fez isso, né? Aí vem, sei lá, a Unicarioca, vem Senac, Sesc, tal, um monte de empresas querendo implantar Moodle. E aí as universidades começaram a falar, poxa, você vende plataforma, você não vende conteúdo também? Não tinha nada de conteúdo, mas claro, faço, sem problema. E aí a gente começou a montar conteúdo. Então, a gente começa a empresa nesse modelo, customizando software livre de ensino à distância e sendo uma produtora de cursos para a universidade. Esse foi o comecinho de como que a empresa começou. Mas aí não era Liu, deu né? tudo errado. Não, era Liu Learning, o nome da empresa era Liu Learning. Mas vocês não seguiam o modelo de lá, você só emprestou o nome e fazia as suas loucuras aqui, né? Exatamente. Por isso que deu tudo errado. Caralho. Aí o que aconteceu, cara? Primeiro, erros meus de empreendedor. Eu contratei pessoas muito júniores, pagava o mínimo possível e não tinha processo, não tinha gestão, não tinha nada. Então, ganhava contratos, tinha que entregar e ninguém sabia entregar, não tinha treinamento. Cara, era um caos, Não sei como. Aí, aos poucos, a gente foi... Aí, nessa época, os ingleses trouxeram um time para cá, capacitou os nossos times. Aí, eu trouxe o Nilson, que é meu sócio hoje, e a gente foi, né, ao longo de 5 anos, arrumando a casa. Mas, assim, a gente queimou o filme no começo, tanto que a gente começou com universidade, a gente teve que pivotar, foi para o mundo corporativo, porque a gente não fez um bom trabalho dentro do meio acadêmico. Foi por isso? Vocês se queimaram caraca, vou mudar de linha. Caralho, velho. Que triste, velho. Caceta. Nossa. Depois você fez as pazes? Hoje você fez as pazes com as faculdades? Com as que restaram? Mais ou menos. Assim, dentro da área de plataformas, tem meia dúzia ainda, mas a gente não quer trabalhar com universidade hoje. É diferente. Okay. A gente não busca porque o ticket é muito baixo, qualidade é muito baixa. A gente busca fazer... A gente é high ticket, bem premium, tal. Universidade que é muito volume e baixa qualidade. Então, a gente nem sabe atender eles bem. A gente acabou migrando. Hoje, quando veio uma universidade falando eu quero um curso online, a gente já nega. A gente fala, a gente não atende a universidade. Vai lá estudar o curso do Érico Rocha, pô. Já indica o cara como afiliado, já, ó. Vai pra lá. Cara, há males que vêm para o bem. Olha aí, cara, que massa. Hoje vocês estão muito melhor, né? Ô Richard, cara, vamos explorar rapidamente esse seu crescimento. Eu sei que são anos de história, são décadas, né? Pelo 12 anos. Que a gente tá vendo. 12 anos. De revo, né? Mais de uma década de revo. E
Você comentou aí, pô, contratei júnior e tal. Eu acho que assim, a galera que escuta aqui, obviamente, estatisticamente, não é uma galera que nem a Vita Science, por exemplo, que tá em múltiplos outros dígitos, com um time remoto, estruturado, não é. É a turma que tá passando da arrebentação. E o que eu vejo pra caralho? Uma das coisas que eu aprendi muito com você sobre pessoas, tá? Lá na anti-escola. A gente vai entrar na questão da anti-escola também. E outras coisas. Mas essa questão do júnior. Você falou, pô, cara, se você vai encher sua empresa de júnior, sua vida vai virar um inferno, vai virar uma creche sua empresa. E eu vejo que muita gente no digital, eles estão acostumados a ficar como você era no início por muito tempo. Que é o seguinte, cara, eu vou fazer, eu vou entregar. Se eu programar e se eu entregar o conteúdo, fica animal. Eu gero resultado. Aqui, ó, no MOOC. Agora, o cara já tá ali mais ou menos fazendo 1 milhão por ano, 7 dígitos, aquela coisa assim, já tem um produto, já tem um especialista, tá meio que validado no lançamentinho, ele vai repetindo. Na hora que ele fica cansado. Isso cansa, né? Tem uma hora que você começa a enjoar da própria empresa. E aí ele começa a colocar o periquito, o papagaio, o sobrinho, a esposa, o amigo, o primo, coloca lá. E nessa passagem de bastão, o resultado cai. Aí o cara, eu sabia, eu não posso confiar em ninguém. Ele volta para a operação e aquele ciclo continua. Toda vez que ele tenta passar o bastão, o resultado cai, ele assume e fala. E vai reforçando essa crença. Cara, é só eu que consigo fazer, etc. Como que você quebrou isso, cara? Porque você também passou por isso e hoje 200 colaboradores remotos, né? Sim. É um time robusto pra caralho, né? Qual foi a sua virada de chave grande. que você foi percebendo assim que, caraca, velho, não dá pra ficar na hora que eu passo o bastão, cai o resultado. Não, deve ter algo além disso, né? Como é que foi essa virada de chave pra você? Até pra ajudar a galera que tá escutando. Não, então, eu acho que primeiro não foi uma virada de chave rápida, foram anos para isso acontecer, né? Para realizar, para mentalizar que esse era o problema, sabe? E eu sempre falo o seguinte: um júnior, ele é um luxo que a sua empresa tem se ela tem pessoas experientes e processos. Então, para você contratar júnior, você já tem que estar com pessoas boas, porque elas vão gerenciar o júnior. Senão, o júnior se torna mais caro que o sênior. Tá? Por que ele se torna mais caro? Imagina o seguinte, vou botar matemática pura aqui, tá? Só para... Imagina que o júnior custe R$100, só para fazer uma conta, e o sênior custe R$200, tá? Só dando um exemplo, muito mais para mostrar o dobro, a proporção. Se você contrata o júnior, o que vai acontecer? Primeira coisa, você vai dar uma tarefa, ele não vai saber fazer. Ele vai consumir o seu tempo. Ele vai fazer errado. Você vai ter que corrigir. Ele pode causar danos para a imagem da sua empresa. Joga esse custo todo e vê se ele não sai mais caro do que o sênior. Quanto custa a sua hora? Então, eu botei o exemplo de 100 para dizer, imagina que um júnior custa R$2.000, só para facilitar. Você bota R$2.000, deixa eu dividir aqui R$2.000 por 160, R$12 a hora. Quando você contrata um júnior e você está do lado dele fazendo o trabalho dele, você está se pagando R$12 a hora. Vixe. Então, se você pega um sênior, paga 3 vezes isso, R$6.000, é R$36 a hora. E esse cara resolve para você. Então, quanto tempo você gasta com o júnior é quanto você está se pagando como empreendedor. E esse é o maior erro do empreendedor. Ele pensa o seguinte, vou pagar pouco porque eu tenho pouco caixa. É o contrário. O cara sênior, ele te ajuda a gerar caixa. O cara júnior te drena caixa. Ele não te ajuda a fazer caixa. É óbvio que eu tenho 200 funcionários. Não tenho como ter todo mundo sênior. Claro que não. Eu tenho sêniors que eles cuidam do júnior. Sim. Então eu tenho muito júnior, mas o sênior cuida do júnior e quem cuida do sênior é um gerente, um líder e tal, e eu cuido dos líderes. Então, basicamente isso. Tem essa hierarquia. O meu erro foi no começo botar um monte de júnior ligado direto a mim. Não tinha hierarquia. Não tinha gestão, não tinha um monte de... E aí, o que acontece? Eu tinha que ficar preso na operação. Então, eu fui aprender isso muito... A virada de chave foi quando a gente trouxe o time da Inglaterra, que capacitou meu time. Eu tive, vamos dizer, esse privilégio que a maioria das pessoas não tem. E aí, eu fui depois seniorizando o time. Eu me lembro que teve um empreendedor... de capacitação, Richard? Quanto tempo esses caras ficaram aqui, velho? Foi um período de uns 6, 8 meses,
Só que não direto, não direto. Vinha alguém e ficava 2 semanas, aí ia. Aí vinha outra pessoa, ficava 10 dias. Aí foi um período aí de... o ano de 2014, assim. Bota aí, o ano de 14 foi isso. Só que a gente ficou de 14 até 2019, final de 18, né, vamos fechar 18, sem crescer. Então demorou 5 anos para arrumar a casa. Não foi, o treinamento foi o 14, mas, cara, depois, até a gente conseguir seniorizar o time, vender, tal, equilibrar, várias coisas aí nessa história, a gente ficou muito tempo sem crescer. Na verdade, a gente caiu. A gente começou 2014 com 60 funcionários. 5 anos depois, eu estava com 20. Só que... Foi bom? Só que foi bom porque eu estava com 20, só que faturando a mesma coisa. Nossa. Então, bem melhor. A margem é a diferença, né? Essa é a principal diferença que a gente tinha. Então, você teve um período de inchar e falar assim, cara, precisamos enxugar e realinhar a vela aqui porque tá indo pro lado errado. Então, vocês tiveram essa... Você teve que em algum momento aportar na empresa? Sim. Ou vocês sempre se pagaram? Sim, a gente teve que aportar, só que... e aí isso gerou até conflitos com sócios. Os meus sócios ingleses não toparam aportar. E aí eu acabei aportando. Mas não foi nunca valores muito altos, tá? A gente fez aporte. E aí, como a gente vendia serviço, o cliente, ele financiava o crescimento, né? Diferente de quando você vende um software, um site, que a gente migrou para SaaS. Depois eu falo dessa migração. Mas a gente nunca foi uma empresa que precisou de muito capital, porque era uma empresa de serviço. Então, o cliente contratava, eu tinha um budget, esse budget, uma parte ia para a mão de obra, e outra parte ia para a capital da própria empresa. Mas quando a gente precisou aportar, deu conflito com o sócio, eles não toparam, eu acabei diluindo eles com o tempo, e depois a gente acabou, 2 anos atrás, comprando eles, por isso que a gente mudou de Liu Learning para Revo, foi quando a gente fez o exit deles, mas a empresa já estava em outro patamar. Né? Nome muito bom, inclusive, Revo. Muito melhor do que Liu Learning. Obrigado. Muito melhor. Da revolução da aprendizagem, né? E faz sentido, né? Tem toda uma história, né? Irado. E Richard, você hoje ocupa a cadeira de CEO, cara. Então você passou por poucas e boas ali, né? Você foi crescendo essa empresa na unha, teve que aportar, deu sangue. São 12 anos de empresa, não é 1 ano. Você começou ontem. E, cara, hoje, assim, na cadeira de CEO, o que você vê, cara, que é o principal papel de um CEO? Que não é... Obviamente não é colocar no Instagram que você é CEO da empresa, mas o que é a sua rotina, o que é o seu dia a dia, qual é a sua principal meta? E o que você poderia recomendar para a galera que está nessa posição de CEO para ser um bom CEO? Porque acho que tem um network foda também, né? Além de ter experiência, tem um network foda para conhecer uma turma muito da pesada, né? Eu acho que o principal papel está aliado com a estratégia e pessoas. Porque eu não executo nada. Se tudo que a gente desenhar de estratégia tem algum dono. Eu posso ser dono daquele número, mas vai ter 2 pessoas abaixo de mim que vão estar executando aquilo. Então, o meu papel é olhar a estratégia da empresa, onde que a gente está indo. Né? É muito conectar, você tem um time grande. Eu sou o cara que fica conectando os pontos entre o time para guiar na direção que eu quero. Então, esse é o principal papel que eu faço. Posso. Vou dar um exemplo, deixa eu ver. A gente tem uma plataforma de ensino à distância hoje, tá? Certo. Eu tenho um time de marketing. Meu time de marketing vai estar lá fazendo uma estratégia para captar leads. Beleza. Eu tenho um time de vendas. Meu time de vendas pega o lead pronto. Então, e aí vai fazer o funil. Depois disso, eu tenho um time de entrega, de onboarding, que faz CS. Eu tenho um time de dev. O que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que ver se, primeira coisa, a narrativa que a gente tem no marketing está fazendo sentido, que conecta com a dor do cliente para vender. Dentro do funil de vendas, que dores que os clientes estão falando, para eu ter certeza que o produto, a área de produto está vendo isso. Dentro do processo de onboarding, o que o cliente começa a reclamar, que a nossa promessa fazia, mas o produto não faz. Obviamente, eu não fico no operacional disso, mas isso é uma visão... Só dando exemplo de uma visão holística, para ter certeza que todas as áreas estão conversando.
Então, né? E qual o objetivo nosso? É atingir X milhões de faturamento, X mil clientes dentro da base e tudo mais. Só que para eu conseguir ter a escala, eu tenho que ter o marketing gerando leads, gerando vendas, gerando produto, Sim. onboard, tal. Tudo isso tem que estar funcionando. Agora, como que eu faço isso? Eu faço isso com o diretor de vendas, com o gerente de marketing, com o meu gerente CS, com o meu gerente de produto. Tá? São 7 pessoas que eu converso para eu fazer isso acontecer. Então, e muitas vezes botam eles só, pô, cara, você em produto, pô, vocês fizeram, o cara de marketing está sabendo disso? Pô, vamos reunir, vamos fazer uma. E aí eu sento o cara de marketing, poxa, vamos fazer uma estratégia, usar essa funcionalidade dentro da cota. Então, isso aí é o que eu acabo fazendo quando eu olho para a estratégia da empresa, onde que eu quero ir e quais são as pessoas. Mas, assim, eu não entro em roadmap do produto, o que vai acontecer na próxima sprint, o que o programador tá. Isso eu não entro. Não tem como. Sabe? Para mim é muito essa visão mais alta. Duas coisas que eu queria te perguntar. A primeira você é responsável por quais indicadores dentro da sua hierarquia e da sua empresa? E como que é um dia padrão do Richard? Como que deveria ser uma agenda boa de um CEO, por exemplo? Do que ele tem que gastar tempo? Perfeito. Deixa eu pegar aqui, eu não vou falar o número, mas só para você ter ideia, quando a gente fala de indicadores, quais que estão nos meus indicadores aqui, tá? Estou abrindo aqui o meu. O primeiro é garantir que a empresa bata a meta de vendas e faturamento e EBITDA, tá? Então, vendas, meu diretor de vendas é responsável por isso. Faturamento, Sim. Não necessariamente diretor de vendas. Meu faturamento vem muito a partir das entregas. Então, meu diretor de operações é responsável pelo faturamento. E EBITDA é uma conjunção das coisas. Quanto que vendeu a margem, quanto que a gente demora para entregar, tudo mais. Então, esses são 3 métricas minhas. Além disso, tem uma métrica de NPS. Então, qual é o NPS que a gente vai ter? Satisfação, que naturalmente isso está diretamente ligado ao meu time de entrega. Tem uma meta de pesquisa de clima. Então, muito olhando para a satisfação dos funcionários, uma meta compartilhada com o RH. E aí tem algumas coisas que dentro da nossa estratégia faz sentido. Por exemplo, a gente quer aumentar muito o número de cursos que a gente tem dentro do nosso catálogo. Hoje a gente tem 300, a gente quer chegar em 500 até o final do ano. Então essa é uma meta minha, porque isso requer abrir portas, trazer parceiros novos, Eu não vou executar nenhum curso. Fechei tal contato com essa pessoa para produzir curso para a gente. Entrega para a minha área de produção de conteúdo. Mas o número de títulos está na minha meta. Eu tenho uma meta de geração de leads das minhas redes sociais, muito de high level, né? De geração de lead para diretor, C-level de empresas. Tem uma empresa, né? Que a gente está... Mas é a coisa, se eu não tiver a meta, eu fico relacionando, mas não gero negócio com isso. Então, tem uma meta disso. Tem algumas metas financeiras e tem, por acaso, uma aquisição de uma empresa que a gente está olhando, que tem que fechar essa aquisição até o final do ano. Então, isso aí é um pouquinho as minhas metas, mas todas as minhas metas estão diretamente relacionadas a metas de pessoas embaixo. É quase um BSC, mais algumas coisitas, né? Você coloca aí, né? As perspectivas todas principais do negócio, stakeholders e algumas coisas a mais que vocês querem alcançar. Eu sempre falo pra galera. Que eu consigo impactar, né? Perfeito. E coisas que eu consigo impactar. Perfeito. Então, por exemplo, a área de marketing tem uma meta de geração de leads. Cara, eu não impacto tanto nisso. Então, mas poderia, né? Poderia, dentro da minha rede social, eu tenho uma meta minha de geração de leads de C-level. Porque eu não vou... Mas, assim, eu tenho a meta de vendas. Não é? Então, o marketing tem uma meta de geração de leads. Vendas tem uma meta de vendas. Então... Legal. Enfim, são metas que acabam sendo compartilhadas, mas aí vai desmembrando para a empresa inteira, né? E como é que você estrutura seu dia a dia, Richard, sentado na cadeira de CEO? Fica uma agenda mais vazia, uma agenda mais apertada? É só o one-on-one o dia inteiro? Você passa muito tempo em reunião? Como que é essa dinâmica aí, cara, para você performar legal e bater as metas? Maior parte do tempo em reunião. A segunda-feira é o meu dia de one-on-ones. Então, eu pego os meus diretores, gerentes que eu tenho mais acesso, são
10 pessoas mais ou menos, a cada 15 dias eu passo por eles. Então, segunda-feira eu pego metade, a outra metade, e aí one-on-one segunda-feira inteira. Aí tem outras rotinas da empresa. Quarta-feira de manhã é voltado para o comercial. Então, aí eu vou entrar time comercial, o que está acontecendo, tudo mais. Vou ter, cada 15 dias, uma voltada para produtos. Aí vai variando de acordo com... Tem uma reunião geral da empresa toda terça-feira às 9. E eu assim, dentro das minhas metas, eu tenho que conversar com muita gente, né? Clientes toda hora tem alguma agenda, mas é importante dizer, desde a prospecção até o fechamento da entrega, eu não preciso me envolver. Agora, tem um cliente muito importante, um projeto muito grande, sabe? O comercial fala, poxa, chato, o cliente está querendo sua presença, porque bem ou mal eu tenho um nome aí conhecido, né? LinkedIn e tudo mais. Então, às vezes entro em reunião com clientes, não muitos, mas entro, boto 2 por semana, faço muita palestra, então, palestra, podcast e tal. A gente tem um podcast nosso, então o nosso podcast é gravado presencial no estúdio. Legal. Então, aí tem uma agenda de bastante viagem, pelo menos uma viagem cada 15 dias, passo 2, 3 noites em São Paulo, já foi maior, já foi toda semana, mas a cada 15 dias vou para São Paulo, passo 2, 3 dias, aí visito cliente, faço palestra e tal, e assim, só para você ter ideia, se eu pego assim, quantidade de palestras, podcast, essas coisas de geração de conteúdo, eu faço por volta de 100 palestras por ano, né? Palestra ou podcast por ano, então é Relevante, muito... hein? Relevante demais, relevante, cara. Tá doido. faço bastante. Então, muita empresa busca... E assim, eu tenho que falar não muitas vezes. Por exemplo, teve uma empresa que semana que vem, um grande banco, queria que eu estivesse em São Paulo palestrando para o time. Eu falei, não dá, cara. Não vou estar em São Paulo nesse dia. Então, tenho que negar muita coisa. Mas, se eu pego assim, metade do meu tempo é olhando para dentro, metade do meu tempo é olhando para fora. Massa. E você também gasta tempo recrutando gente foda? Não. Ou não? Não? Não. O RH faz isso, os diretores fazem isso. Eu só recruto quem vai reportar para mim. Só a turma mais sênior, nível de diretoria ali que vai movimentar muita coisa, muita gente, né? É o que eu... E aí, mesmo assim, eu tenho um processo de RH que vai chegar o candidato pronto para mim. Sim. Mas, e aí eu vou entrevistar. Uma pergunta que eu tenho para você, já. Você que tem uma presença gigantesca no LinkedIn, cara. O que eu costumo dizer pra galera aqui, pros mentorados, e pela minha experiência, tá? A galera mais sênior, mais foda, que vai mexer o ponteiro da empresa de fato, vou colocar essa galera, né, um C-level, assim, nesse nível, um head, alguma coisa desse tipo. Eu nunca vi vir através do RH. Geralmente vem através de relacionamento de longa data que os sócios geralmente têm com pessoas que, num momento específico da vida, falam, cara, vem trabalhar com a gente, vamos fazer um negócio legal, nós estamos no momento certo. Com você é assim também? Ou você atrai muito e vai pro funil, vai pro funil. A não ser que seja um cara, um C-level, que você está fazendo uma aquisição de outra empresa, por exemplo, né, trazendo um cara de outro lugar, você se envolve diretamente, né? Mais ou menos assim. Correto, também? Eu tô falando merda. Isso mesmo. Diretoria, eu vou me envolver. Só que assim, a gente não contrata diretor todo dia, né? Então, se a gente for comprar uma empresa que vai virar um sócio novo, assim, isso eu me envolvo bastante. Isso é 100% comigo. Mas eu tenho que trazer um head de CS, por exemplo, que não é a diretoria, mas aí a gente acaba... É que assim, o nosso caso é muito específico, porque eu tenho muito seguidor de LinkedIn e gera muito currículo. Eu abro uma vaga, facilmente chegam 300 a 500 currículos. Eu me lembro que abri uma para RH, chegam 1.000 currículos para RH. Então, a gente acaba tendo acesso a muito currículo que aí a gente consegue ver no nosso banco e tudo mais. Isso para gerente, mas para diretoria, cara, eu acho que nenhum diretor foi contratado via LinkedIn, via processo normal. Tudo via algum tipo de relacionamento ou indicação. Legal. É o que eu sempre falo com a galera, né? E pra gente, não vou dizer concluir, mas pra gente botar mais um pontinho interessante aí pra turma que tá escutando, você falou assim que o sênior, ele custa 2, 3, 4 vezes mais, mas ele traz 10, 15 vezes o resultado que um júnior traz. O júnior às vezes traz prejuízo, né? O sênior, ele traz resultado.
Como que o caboclo contrata sênior sem caixa? Geralmente as pessoas fazem essa pergunta muito para mim. Eu queria saber como é que você faz. Aqui no nosso caso, você conhece um pouco do digital, a gente fala, cara, dá Sim. coprodução pro camarada, meu irmão. Vambora, né? Divide o bolo aí com ele. Como é que você fazia? Como é que você fez? Como é que você faz? Com caixa é diferente, óbvio, mas pra galera que tá no Mas osso vê, a lá, gente nunca teve caixa. Calma que a gente nunca teve caixa, tá? como é que vocês Hoje é fizeram? diferente, mas primeiro assim, a gente nunca abriu participação, então nunca abrimos equity, tá? O que a gente fazia? Tem algumas coisas que a gente olhava para fazer isso. Primeira coisa, eu diretamente olhando para coisas que estão pegando comigo, tá? Empreendedor pequeno, tem 1, 2, 3 pessoas. Maioria dos empreendedores, o que eles fazem? Eles gostam de uma área da empresa e contrata pessoas em outras áreas para complementar. Tá? Eu acho que isso é errado. O que você tem que fazer? Tem que pegar o que você mais gosta e contrata alguém para substituir e não complementar. O objetivo do empreendedor é liberar a agenda dele. É se substituir a cada 6, 8, 10 meses. É isso que ele tem que fazer. Então, se ele é muito bom em copy, em vez dele pegar um gestor de tráfego, não, cara, traz um bom cara de copy e vai você fazer tráfego. Não sou, tudo bem, mas você consegue saber que você trouxe um cara bom de copy e você, como empreendedor, você aprende tudo, você sabe disso. Então, Uhum. você vai lá e faz o tráfego. O que vai acontecer? Você vai se liberar muito tempo. Você sabe o copy, como você tem um cara bom, você dá orientações, o cara vai voar. Você acabou de dobrar a sua empresa. Por quê? Você agora tem alguém fazendo uma coisa e você se substituiu. Quando você precisar um cara de outra coisa, você vai pegar, olha a sua agenda, o que ocupa a maior parte do seu tempo? É tráfego agora? Traz um cara de tráfego, vai fazer o financeiro, vai fazer o comercial, vai fazer CS, vai fazer o que for. O que as pessoas fazem é o contrário. Ele fala, pô, eu sou bom em copy, então o copy fica comigo, que ocupa 80% do meu tempo. Agora eu vou trazer um financeiro, que está ocupando 10%, vou trazer um cara de tráfego, vou trazer o CS, e ele nunca larga o copy. E ele nunca consegue sair da operação. Agora, se ele larga o copy no começo, ele dá poucas orientações, o tempo dele está livre. E ele tem muito mais tempo para cuidar de outras coisas, ou até orientar o time, até cuidar de. Mas não, como ele não larga o que ele gosta, ele não consegue crescer. Então, a primeira coisa que eu falo é isso. Você tem que se substituir a cada 6 a 10 meses. Foda, E hein? aí é a forma que você vai crescendo. Por isso que eu gosto de você, Richard. Porra, cara. Caralho, mano. Só as coisas massa que você fala, velho. Só coisa prática. É verdade pra E caralho, né, parece cara? simples, né? Depois você vê simples. Não é tão difícil. Sim, é factível, pô. É possível, né? Bem, interessante. Beleza. E aí, como é que o cara paga esse camarada aí? Ou ele já estica a meta, o Então, cara já entra jogando? Como é que é o esquema aí pra fazer esse financeiro casar? Atrasa então pagamento? Como é que é? não, é o que eu falei. Você busca se substituir a cada 6 a 10 meses. Se você em 6 a 10 meses não consegue gerar caixa para pagar um funcionário, Vai fazer você tem outra algo coisa. errado na sua entrega ou no seu modelo de negócio. Entendi. Então, eu não estou falando contrata 10 pessoas. Essa é outra coisa. Todo mundo quer, vendi 1 milhão esse ano, ano que vem eu vou vender 10 milhões. Não, cara, provavelmente você vai vender 1,3 milhão. Vai vender outro ano 1,6 milhão. Depois, o que você está fazendo? Você está estruturando. Daqui a pouco, quando você está em 2, 3 milhões, aí que você dá o pulo de 10, que você dá o pulo de 15, que você dá o pulo de 20. Mas não Legal. é de 1 a 10. Porque de 1 a 10 você não tem as fundações que a empresa precisa. Você não tem um bom CS, você não tem um bom tráfego, bom copy e tal. Então, o começo demora um pouco e a velocidade que eu estou propondo é bem devagar. 6 a 8 meses você ir trazendo uma pessoa para te substituir para você criar as fundações de cada área da empresa. E aí vai crescendo mais devagar. Quando a empresa tiver toda a fundação, aí você aperta o botão para escalar. O problema é que as pessoas apertam o botão para escalar antes de ter tudo pronto. E aí o que acontece? Dá um tiro de galinha e cai. Porque eu fiz isso, é o que eu fiz, o que eu falei. Demorei 5 anos para recuperar a merda que a gente fez no começo. Caraca, foda. Insight foda, cara. Então, agora faz sentido. Pô,
A cada 6, 8 meses é pouco tempo. É, realmente, cara. Pô, tranquilo de você botar uma pessoa ali, né? Não é... Contrata todo mundo sênior, também não precisa, né? Tem áreas que mexem o ponteiro, que eu falo com a galera. Gasta dinheiro nas coisas que mexem o ponteiro no início. Ah, mas eu tenho que ver um esquema do processo do RH. Foda-se. Você tá na fase de crescimento, é foco em Terceiriza, RH marketing. Tá. terceiriza. No E início terceiriza é. RH, você não precisa. No início é isso aí. Olhe lá. Faz aí. Nem precisa de RH, nós falando de times enxutos, né? E Chá, pô, insight massa. Cara, e voltando naquele tópico, acho que eu acabei invertendo porque eu fiquei com essa curiosidade, mas, por exemplo, você hoje, qual que é o seu tamanho no LinkedIn? Você tem um ranking de influenciadores brasileiros? Como é que é essa questão? Então, o ranking tem vários rankings, né? Você tem Best, você tem vários, mas assim, todos os rankings eu sempre falo que é por voto popular. E voto popular é quem faz mais propaganda do ranking. Sim. Então, eu não faço propaganda de nenhum ranking, participo de todos. A iBest eu fico em pelo menos top 10 todo ano, sem fazer nenhuma propaganda. O ranking que eu gosto mais tem um de uma empresa chamada Favicon, que ela é uma ferramenta de inteligência artificial que mede engajamento, mede dados, não tem votação. Então, é de fato quanto que você engaja o seu público. Nesse aí, eu sou o número 1 do Brasil. Caralho. Então, no LinkedIn, tem o maior engajamento passando Ricardo Amorim, passando. Ele tem mais seguidores. Outro ranking é seguidor, né? Eu tenho 630 mil seguidores. E hoje, número 1 de engajamento no Brasil. Muito foda, e você falou, e eu concordo com, assim, minha escala é, acho que 30 mil vezes menor do que você, mas eu já vi a importância da gente se posicionar. E eu acabo falando isso para as pessoas que, cara, às vezes você contratar uma GUP, uma plataforma de recrutamento, vai vir a base da empresa, vai vir, você vai encontrar. Agora, o sênior que vai te substituir, talvez tenha que ser uma pessoa que você vai se relacionar de fato. A gente percebeu isso Sim. aqui. No seu caso, é vezes 30 mil, né? Isso é que eu tô falando. Que dica que você dá, cara, para os donos de negócio que estão aí? E aí eu não sei se tem canal melhor do que o LinkedIn para recrutar gente boa, para crescer no LinkedIn, para se posicionar no LinkedIn. Porque, vou falar por mim, tá? Cara, eu entro no LinkedIn e eu já vejo só, aí é a minha percepção, mas eu devo estar completamente enviesado. Eu vejo lamentação atrás de lamentação. Eu vejo o LinkedIn como um grande muro de lamentações. Como que eu penetro nessa rede de uma forma inteligente para atrair gente boa, ou não é por aí? Que dica que você dá para os iniciantes aqui? Meu caso, tá? Por exemplo. Você tem que fazer. Quero colher frutos, cara. Eu quero colher fruto lá. Eu quero recrutar, eu quero ser visto de alguma forma. Sei lá, como é que foi a sua história para crescer lá tanto, velho? Sabendo que isso é Então, importante para trazer gente boa para trabalhar com você. primeiro, se é uma rede de lamentação, você tem que saber que o jogo é esse. Tem Não que lamentar adianta também, né? lamentar. Não adianta lamentar que lá é uma rede de lamentação. Então você tem que falar, cara, esse é o jogo, como que eu jogo esse jogo? Certo. Né? Então, isso é a primeira coisa. Como que eu fiz, cara? Eu tô no LinkedIn desde 2018, escrevendo 2 posts por dia há 6 anos. Tá? Hum. Então, muito conteúdo, muito conteúdo. Agora, eu gero posts polêmicos que geram muita visibilidade, né? Seus Visualização, posts são e massa pra gero também caramba. muito engajamento. Só que assim, eu tenho uma técnica de escrita que, cara, eu sei que vai bombar. Eu gero polêmica no começo, tem todo um método que eu desenvolvi. Eu me lembro que teve um amigo meu que falou, pô, Richard, isso é muito fácil, porque você tem uma rede grande. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, escreve um post na sua rede. Escreve aí. Ele escreveu um post. Deixa eu pegar esse post e escrever no meu método. Escrevi na rede dele, ou seja, e não comentei. Foi o melhor post que ele já teve. Caralho, Então, velho. o fato que eu tenho uma forma de escrever que eu mesmo desenvolvi, posso até falar um pouco, mas que eu sei que vai Pô, gerar engajamento. você pode vender curso disso aqui, eu quero ser seu afiliado, velho. Vamos lá, pode Não, falar, pô. prefiro vender curso pela Revo que eu ganho mais. Não, Pode coisas ser. pequenas, cara. Por exemplo, a primeira frase é mais importante. Você tem que ter uma polêmica logo no começo, porque seu primeiro objetivo é fazer a pessoa clicar em visualizar mais, porque o LinkedIn traz primeiras 2 frases, tem que clicar em visualizar mais para ver o resto do texto. Eu sou tão leigo, Richard. Você tá falando daquele post que vai na timeline que tem uma limitação de caractere bem clara, não é aquele artigo, não, né? Não precisa ser artigo, Não, tem que ser post. postzão. Não, Tá, artigo é porcaria, cara. Não escrevo nenhum artigo. Não serve para bom nada. saber. Ah,
Post que gera, cara, visualização de artigo muito baixo. Agora, você vai escrever alguma coisa. O LinkedIn, o algoritmo dele, ele entrega um conteúdo em 2 linhas e a pessoa tem que clicar, visualizar mais para ver o resto do texto. Certo. Então, você tem que gerar curiosidade nas primeiras 2 linhas para a pessoa querer ver mais. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Segunda coisa, o LinkedIn é diferente de Instagram. Instagram, ele valoriza quem compartilha. O aviãozinho. Ele quer que você encaminhe para gerar muita visibilidade. Isso, ele faz o seu post ir mais longe. O LinkedIn não é assim. Ele valoriza conversas. Ele valoriza comentários. Então, você tem que ter um post que gera comentário. Então, por exemplo, como que eu faço, às vezes, para gerar um comentário? Faço uma coisa super polêmica e no final boto assim, concorda? E aí não importa se o cara gostou ou não, ele não concorda, isso, concordo 100%. Eu gerei conversas. Então, você joga a lenha na fogueira, né? Ou pega uma imagem de um meme e tal e bota lá, concorda. Isso aí eu faço bastante. Mas o que eu faço é muito gerar polêmica e discussão em cima da polêmica. E aí tem a técnica que é bem conhecida, que você tem que ter inimigos em comuns. Você vai ter que bater em alguém e enaltecer outra pessoa. Então, eu trabalho com educação corporativa. O inimigo em comum que eu tenho é a universidade. Vou bater na universidade, porque eu falo, ó, a universidade não te entrega as habilidades. A empresa precisa te desenvolver. Então, eu vou bater em universidade e enaltecer educação corporativa. Eu bato muito em presencial. Eu falo muito do remoto, gestão remota. Então eu polemizo, eu não vou falar mal de pessoas, né? Mas eu polemizo tópicos, exagerando, batendo muito forte na visão antagônica para poder falar do que eu quero. E a rede social é totalmente voltada para gerar conexão sobre o assunto. Então, imagina o seguinte, vou dar um exemplo bem claro. Você participou de um evento, tudo mais. O que todo mundo fala? Hoje eu participei de um evento aqui e vi uma palestra sobre isso. Tá. Cara, ninguém quer saber disso. Agora, outra coisa é, carros elétricos são o fim do mundo. Isso aí não faz sentido nenhum. Tá? Hoje eu vi uma palestra sobre carros elétricos que foi falado isso. Então, eu começo com a polêmica, começo com o assunto, não começo com o que eu estou fazendo. Então, são pequenas técnicas de escrita, e aí tem muito mais por trás, mas só trazendo pequenos exemplos práticos que gera muito engajamento. Isso gera muita visualização, isso gera, enfim, hoje um dos maiores perfis de LinkedIn no Brasil. E a sua... Cara, animal, essa ideia. A limitação do tamanho do post, qual é o tamanho do... Assim, um post de dar quantas palavras, mais ou menos? Eu faço mais ou menos 3 a 4 parágrafos, cada parágrafo 2 linhas. Nossa, cara, muito de boa, velho. Só que não é tweet, não é tweet de 140 caracteres, tem um texto, mas tem que elaborar um conteúdo. Só que assim, você tem que... A ideia tem que ser boa, né? E, como tudo na vida, né? Tem que ter consistência. Ô, Richard, por exemplo, então, pelo que eu entendi, você tem umas bandeiras muito claras que você quer levantar e você fica, né, martelando nessas bandeiras no que você de fato acredita e você pratica. Se você fosse dar uma dica para mim, por exemplo, assim, sei lá, vamos trabalhar escala de negócios digitais, gestão, crescer organizado, olhar para lucro e não para faturamento, essas coisas mais comuns para mim, né, vamos dizer assim. Como que você recomendaria eu começar assim, cara, beleza, vou fazer um trabalho de LinkedIn maneiro porque eu quero crescer no LinkedIn. Por onde eu começo, assim? Primeira coisa, todos esses assuntos que você falou, você não vai ter resultado no LinkedIn, porque esse não é o público do LinkedIn. Cara, você está falando de escala, de lucro, tal, dentro de uma rede de emprego. Quem procura emprego é CLT, não é empresário. Tony. Quem posta emprego é o RH, não é o empresário. Então, primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, qual é o público? Quem que você quer falar? E por que você quer estar lá? Beleza, eu quero estar lá para falar, para eu conseguir atrair funcionário. Sim. Tudo bem, você não vai falar de lucro, você vai falar da sua cultura.
Você vai falar de coisas legais que a sua empresa faz e promove, impacto que está tendo, transformação de cliente, transformação de vida de funcionários. As pessoas vão ver isso e falar, porra, que lugar legal, quero trabalhar lá. Tudo bem, isso aí é uma estratégia. Quero buscar clientes. Quem são os seus clientes? Eles estão lá. Meu cliente é RH. RH está lá. Então, por isso que eu uso o LinkedIn. Eu não estou lá, por acaso, gera muito funcionário, mas meu objetivo é gerar cliente. E o meu cliente é RH. Se fosse empresário, meu público estaria no Instagram. Então, tem que ter muita clareza. Agora, tem pessoas que querem gerar autoridade em um assunto. Aí o LinkedIn é legal para isso. Eu quero ser... Vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu que ele posta muito, ele do mercado de gás natural. Ele quer ser a maior referente de gás natural do Brasil. Então, ele vai postar todo dia sobre gás natural. Não vai ter um alcance gigantesco, mas dentro do mercado de gás natural, ele é o cara, porque ele está postando lá. E o mercado CLT usa muito o LinkedIn. Então, os funcionários usam o LinkedIn. Tá? Então, dentro do mercado corporativo, o LinkedIn é muito legal. Para PME, talvez nem tanto. Não é bom para infoprodutor. Eu quero captar cliente, vender cursos, quero vender curso de recolocação. Cara, não é um bom público. Por quê? Porque o público que está no LinkedIn procurando emprego não está com dinheiro. E não quer gastar. Então, se eu quero vender recolocação, é melhor vender recolocação para quem está empregado do que para quem não está. Porque quem está empregado pode estar insatisfeito, querendo outro emprego e tem dinheiro. Então, tem que ter uma certa clareza do seu objetivo. É buscar cliente, é virar autoridade, é buscar funcionários, é posicionamento, o que é? Isso vai nortear a sua linha editorial. Perfeito. Então, o meu objetivo no começo, o que era? Por que eu entrei lá em 2018? A Revo é uma empresa de educação corporativa, B2B, toda a minha estratégia de marketing é voltada para eventos presenciais. Então, o que eu pensei? Eu preciso palestrar em eventos para o meu cliente me ver, e para eu fazer isso, hoje eu tenho que patrocinar eventos. Gastar 20, 30 mil no evento. Consegui fazer 3, 5 por ano. Falei, cara, como que eu consigo escalar isso? Só escalo isso se eu for convidado para os eventos. Então, meu objetivo inicial era ser convidado para dar palestras. Foi por isso que eu entrei. Primeiro ano que eu entrei, eu fiz 43 palestras. Caralho, velho. Dentro das maiores empresas do Brasil, e aí o negócio começou a vender muito. Por quê? Porque as pessoas começaram a me ver, a me conhecer, tudo mais. Então, só que uma estratégia de usar o LinkedIn para fazer palestras. Olha o CAC disso aí, ô Richard. Meu Deus, cara. Que coisa maravilhosa, coisa incrível, velho. Então, agora, como eu te falei, eu faço mais de 100 por ano. Eu nego muito mais do que eu aceito, porque senão... Se você quiser, você já fazia 300, né? Demanda tem, né? Sim. Sim, demanda tem. E hoje em dia, muitas das minhas palestras são pagas, né? Já dificilmente faço de graça, a não ser para um cliente, alguma coisa muito específica. Mas isso aí foi parte da minha estratégia. Animal, cara. Super consciente e enfim, sniper, né? Você que está acompanhando o crescimento do LinkedIn desde 2018, hoje ainda é um bom momento? Tá melhor, tá pior? Como é que é o LinkedIn hoje para quem escutou isso aqui e vai querer começar a fazer lá? Então, o LinkedIn é um oceano azul. Tá? Primeiro, certo. Por quê? Porque você tem muito menos conteudistas. Como que funciona qualquer algoritmo? Você tem pessoas que criam conteúdos, pessoas que leem conteúdos. Se essa relação for 1 a 1, todo mundo que cria é igual a todo mundo que vê, você tem um problema. Porque você tem muita gente vendo e muita gente criando. Se você tem 10 vezes mais pessoas vendo do que criando, você tem uma oportunidade, porque você tem poucas pessoas. Então, o LinkedIn tem essa vantagem. Primeiro, você não tem aquele conteúdo igual no Instagram, de festa de aniversário do filho, de você na praia, de você postando foto do seu café da manhã. Você não tem isso. Então, você já elimina 70% do conteúdo que está no Instagram. Você não tem tanto aquela coisa de influenciador, não tem tanto anúncio. Então, você tem um timeline mais limpo. Tá? E hoje, em termos de visibilidade, visualização,
cara, é muito maior o orgânico do LinkedIn do que qualquer outra rede proporcional ao perfil, tá? O tamanho do perfil. Então, só para você ter ideia, eu gero em média orgânico, sabe? Em um ano, ele tem meu coisa lá, 115 milhões de visualizações em um ano orgânico. Nossa senhora, velho. Que é Ah, isso, cara? então, Surreal. se eu botar, deixa eu Difícil botar até de 115 acreditar, cara. milhões, é, deixa eu pegar 115 Nossa, milhões e cara. dividir por 365, dá em média de 300 mil views por dia, tá? Ó. Orgânico, média, porque tem picos. Já tive post com 5 milhões de views, como tem alguns que não vão muito longe, né? Então, em média, eu tenho isso, 300 mil views por dia no orgânico, e lá você não pode impulsionar post. Então, nem se eu quisesse, eu ia conseguir impulsionar o post. E hoje tem Reels lá, né? Tem Storyzinho. Eles tentaram copiar algumas funcionalidades do Instagram, Stories né? morreu, Stories morreu. Ficou só o post mesmo. Fizeram Fica bom em post e foda-se, né? eles estão tentando melhorar o vídeo player deles. Estão tentando. Mas ainda não tem nada como o Reels. Tentaram, tem, sabe, 2, 3 semanas, mas é post. O que performa mais é texto. Texto Legal. puro. Bom saber. Então, cara, tá aí, acho que um guia prático, rápido, um ensino express de LinkedIn aí, depois a gente vai lá e fuça o que você tá fazendo para tentar fazer uma engenharia reversa, né? Mas eu acho que o principal você já passou aí. E falando de ensino express, ô Richard, você tá como sócio ainda da escola, né? Ou não? Sim. Não, Tá. a gente está num período aí que a gente está organizando um pouco a casa, mas a gente tá lá. Enfim, a escola já é um projeto de 4 anos, 5 anos, 3, 4 anos, já nem sei. Mega relevante, inclusive, né? Fui É, junto ali, membro fundador da escola, e eu queria que sim, você. Eu queria tocar nesse ponto aqui, que é o seguinte. Aqui todo mundo que escuta é audiência adulta, né? E ensino para adulto é diferente de ensino para criança. Você é especialista nisso. E eu lembro, cara, quando você trouxe a sua experiência do Gestalt, né? A metodologia das ligas da escola, não precisa entrar tanto detalhe, não. Mas o que eu gostava muito, cara, da antescola era daquela forma de você. A forma de trocar experiência, né? Você sim. usa muito isso, cara? Você poderia falar um pouquinho pra galera como é que funciona, até pra gente poder. Acho que até pra galera aplicar também, né? Ou conhecer a antescola, porque pra mim isso aí foi um. Eu falei assim, caralho, isso é revolucionário, tal do Gestalt, cara. Não sei de onde você trouxe, eu não lembro de onde você tinha trazido aquilo, mas eu achei surreal. Se puder explicar pra galera, eu acho que vai ser de bastante Sim. valor. Gestalt é uma metodologia que vai para a psicologia, então tem bastante literatura, só que isso foi aplicado, eu trouxe de fora, foi aplicado dentro do ambiente da escola, onde a gente não permite pitaco. Ninguém pode Muito bom, opinar o velho. que fazer. O que você faz é compartilhar experiências. E aí, a partir do momento que você fala o seguinte, poxa, eu estou com uma dificuldade com o diretor financeiro, você pode falar, cara, demite ele porque ele é um filho da mãe. Você está dando um pitaco. Outra coisa é, poxa, eu já tive uma dificuldade como diretor financeiro, o que eu fiz foi isso, 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 a situação foi essa. Você está compartilhando uma experiência. A partir do momento que você compartilha uma experiência, você fica isento do resultado. O outro que está te ouvindo, ele te confia muito mais. E você se abre muito mais, você traz mais vulnerabilidade. E o outro que está te ouvindo te confia muito mais, porque ele fala, poxa, ele não está me falando o que eu devo fazer. Né? Quem é ele para falar que eu devo fazer? Ele está falando o que aconteceu com ele, o que ele fez. Então, isso é um pouco a filosofia por trás. E aí você pergunta se eu uso muito. Eu acho que ao longo dessa quase uma hora aqui, você vê que tudo que eu falei aqui só foram experiências que eu vivi, em vez de eu falar, a pessoa deve fazer isso na hora, melhor forma. Não, eu sempre trago para relatos meus e como eu vivi, como eu resolvi aquela situação, porque eu não sei a situação do outro. Então, eu aprendo através das experiências do outro. Então, aqui eu estou ensinando através das minhas experiências e não ficar lendo, falando, segundo, sei lá, o Tony Robbins, ou o Drucker, ou o Kotler, né, sei lá quem, e ficar tentando cagar teorias aqui na cabeça do outro. Eu falo, cara, o que eu fiz foi isso. Você leva o que você quiser.
Cara, e era muito bom que você trouxe a metodologia quando estava sendo formada as ligas. Para quem não conhece, né? É bom falar porque vocês podem replicar Sim. isso em células de vocês aí, aproveitar melhor as mentorias que vocês compram e não usam porra nenhuma. E eu me coloco nessa também, tá? Não sou isento, não. De compartilhar a experiência. Essa parada do Pitaco, tinha sempre um moderador, né? Nos É, grupinhos. Era um grupo de empresários do digital ali, de outras. A maioria do digital quando começou, né? é. E, porra, cara, tô com tráfego ali ferrado, do lançamento não tá dando retorno e tal. Ah, cara, por que você não testa tal coisa? Não, ó, já estive com esse problema, eu fiz isso, isso, isso. Então, se você fizesse, começasse a dar, eu acho que o cara, Gestalt, volta Pode não. aí, compartilha experiência sua ou de algum cliente que você atendeu. Ponto. Então, É, quando você é. compartilha isso, cara. E eu levo isso muito eu trouxe isso muito pra cá, cara. Eu gosto, Pô, que todas bom. as minhas, eu faço live toda quarta-feira aqui no YouTube, faço podcast e eu sempre estou compartilhando experiência. Eu falo, cara, aqui não tem guruzice, tem coisa que eu construí. Se eu não construí e não fiz, eu não vou falar. Ou eu vou deixar claro que eu não fiz. Para aí a pessoa entender que tudo que a gente está compartilhando aqui são frutos do nosso trabalho. Eu acho que e isso ajuda o adulto a aprender, né? A gente que é, Sim. né, meu E cabeça isso dura, isso também entra, né? é uma coisa, ele remove ego, ele remove vaidade. Então, se você fala, pô, cara, faz isso, 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 eu vou pensar, você tá se achando o máximo, porque tá dando conselho, e eu tô falando, pô, quem esse cara acha que ele é? Acho que eu sou otário, acho que eu não pensei nisso, tá? Então, você remove ego, você aumenta a vulnerabilidade e aumenta a confiança. Então, isso são coisas da psicologia que o Gestalt traz. Por isso que eu falei que ele vem através de uma linha da psicologia humana mesmo. Mas funciona muito bem. E, cara, eu faço a mesma coisa. Eu trago para minha vida sempre o que eu fiz. Porque o resto, cara, quem sou eu para opinar? Não sabe o contexto do cara também, né? O que está acontecendo lá, o É? que é melhor. Se você dá Não uma sei, dica idiota e o cara se ferra todo. você vira corresponsável. Ou você cria julgamento, ou você cria, não é? Então, e a coisa, eu não estou ali para resolver o problema dele. Quem tem que resolver é ele. Não, muito Então, bom. eu estou ali para dar a experiência que eu tive naquela situação e ele é responsável pelo que ele vai levar. E ele leva o que ele aprendeu daquilo. Perfeito. E, cara, aproveitando esse gancho de compartilhamento de experiências, eu acho que tanto eu quanto você até mais, pode falar de um assunto que está muito em pauta. E aí eu quero que você escolha seu lado e defenda, meu querido, que é o trabalho remoto. Queria que você contasse um pouquinho, cara, sobre a sua experiência com o trabalho remoto. A minha é ótima, tá? Desde 2019 a gente começou a Vita Science, vocês começaram muito. Quer dizer, não sei se vocês eram remoto antes, acredito que não. A gente sempre Não, começou, desde o presencial. início, remoto. Hoje a gente está com uns 80 colaboradores aí, sempre contratando também. E a gente tem um sisteminha, como as coisas funcionam. Mas eu queria que você pontuasse os problemas que sempre surgem de mentorados, amigos e pessoas que estão nesse limbo. Pô, vou para presencial, eu vi o Thales Gomes falando que o presencial, eu vi o Richard falando que funciona tal coisa. Caraca, eu tô numa corda bamba aqui. Eu não sei para onde eu vou. E eu queria que você falasse um pouquinho, cara, como é que você faz o remoto funcionar para tanta gente e como é que a gente resolve esse tipo de problemas? Não dá para criar cultura. O nego fica folgado no digital, não trabalha tanto quanto deveria. Você não sabe o que a pessoa está fazendo, a comunicação é lenta, produtividade cai. Né? Como é que você lida com tudo isso aí com uma empresa de 200? E você fez a migração, você fez o caminho contrário de todo Sim, mundo, né? sim. Contrário não, Primeiro você mas falou do foi muito, Thales né? Gomes. Falou do Thales. Eu sempre falo o seguinte: volta para a experiência. A experiência do Thales Gomes foi negativa. Não quer dizer que é negativa. Né? A Verdade. minha Top. experiência foi positiva. Não quer dizer que é bom. Quer dizer que existem experiências, pessoas que tiveram competência ou não para executar um modelo ou não. Tá? Então, essa é a primeira coisa. E é por isso que eu falo, cara, ficar dando opinião, cagando teoria e tudo mais, cara, eu acho errado você ser um empresário de educação que quer transformar líderes e tal, e ficar falando que remoto não funciona. Cara, você que é incompetente que não fez aquilo funcionar, porque funciona para um monte de empresas, inclusive empresas gigantes como TikTok, cara, tem o Boticário que está remoto, tem porrada de empresas remotas,
multibilionárias. Deixa, cita uns cases, cara, porque, cara, a gente teve essa discussão na mentoria ontem com os caras, e eu sou totalmente leigo, falar de mim, não sabia citar empresas gigantes. Quais empresas gigantes você conhece no remoto, cara? TikTok A Vale, remoto? TikTok é remoto. A produção da Vale remoto. não, mas a Não, gerência, produção né? não, o corporativo, é híbrido, né? Vamos dizer híbrido, Sim. que permite 2, 3 dias. A TIM permite 2, 3 dias remoto. Claro. Caraca. Cara, um monte de Boticário, cara, tem um monte de gente 100% remota. Caceta. Sabe? E eu não estou falando de empresa pequena, não. Então, Não, tem muita imagina. empresa É que coisa... tem esse modelo. Então, por isso que eu acho que você ficar cagando regra falando que não funciona é muito mais ou uma miopia ou uma incompetência sua de enxergar que existem modelos que funcionam. Agora, o que eu vou falar aqui? Eu vou trazer a minha experiência. O que eu fiz para funcionar que não necessariamente funciona em outros lugares. Primeira coisa, a gente era presencial. 8 anos no presencial e era proibido o home office. Eu era contra. Tá? Por que eu era contra? Teve um dia que eu estava em Congonhas, voltando para o Rio, uma sexta-feira, 2 da tarde, e eu esbarro num funcionário meu no meio do aeroporto. Ele estava indo para um show naquela noite e ele tinha falado que ele estava em home office naquele dia. Não mandei embora, ele ficou com a gente muitos anos, mas eu fiquei puto e proibi home office. Falei, cara, home office para Malandro. vagabundo, não funciona. Exatamente. Então, a partir desse dia, não tinha mais home office. O Nilson, que é meu sócio, você conhece, ele ficava de segunda a sexta no Rio, só que fim de semana ele ficava em Campinas, que ele tinha filho, casado e tal, então ele vivia uma vida na ponte aérea, de segunda a sexta em Rio de Janeiro, fim de semana em Campinas, há anos, 5 anos assim. Credo. Mas não era permitido home office. Só para você ver o nível. A gente comprou uma empresa que era presencial também do Rio de Janeiro, e aí acabou que éramos 3 sócios, tá? 3 cariocas, os 3 ficavam, pelo menos de segunda a sexta, no Rio de Janeiro, tá? Então, veio a pandemia. Pandemia, fomos obrigados. Quando veio a pandemia, eu pensei, se isso durar mais de 2 semanas, eu quebro, porque a home office não funciona. Então, vai para casa, ninguém vai fazer porra nenhuma, e a empresa vai quebrar. Obviamente, não aconteceu. A pandemia teve uma coisa no começo que é muito único. Ela uniu as pessoas. Estava todo mundo fazendo funcionar por causa de medo, não querer perder emprego, querer perder vida. Tá? Então, todo mundo se uniu naquele primeiro ano e por isso que home office funcionou no primeiro ano. Tá? Então, isso eu vejo generalizar. Todo mundo que foi para o home office no primeiro ano deu certo. Depois, a coisa começou a cair, por outros motivos. Mas o começo foi muito isso, e a gente sentiu isso. As pessoas estavam unidas pela causa. Só que aí o que acontece? O Nilson fala, porra, vou home office, vou para Campinas agora. Foi para Campinas de vez, nunca mais voltou. O meu outro sócio, que morava no Rio, decidiu se mudar para Orlando. Aí, eu sou o único que ainda estou no Rio. A empresa, a gente quando... Primeiro, 2013, a gente cresceu muito, foi para 60 funcionários. Depois a gente caiu para 20, que eu falei, né? A gente entra na pandemia com uns 30, em 2 anos a gente vai para 200. Tá? Então a gente cresceu muito na pandemia. Quando você cresce nesse ritmo, você traz pessoas de tudo que é lugar. Uhum. Então a gente trouxe outra complexidade. Eu tenho pessoas espalhadas em tudo que é canto do Brasil. Que também. Eu não tenho escritório físico, então, para atender todo mundo. Então, se eu quisesse voltar presencial, eu teria que mandar 60% das pessoas embora hoje. Tá? Além disso, eu devolvi meu escritório. Eu tinha um escritório para 100 pessoas, devolvi. Quanto custava? Ano. Cara, eu estava gastando em aluguel 60 mil por mês. Porque eu tinha Rio e São Paulo. Caralho, velho. Condomínio, aluguel, IPTU, essas coisas, estão 60 mil por mês. Ainda tenho escritório no Rio e São Paulo, só que hoje eu tenho 2 salas de reunião e um estúdio no Rio, e eu tenho um estúdio em São Paulo. Em São Paulo, sim, no Rio, não. Tá. No Rio é próprio. Hoje eu gasto mais, sei lá, 15 mil. Reduziu 4 vezes. Então, top. É que esses foram novos. Então, eu reduzi 60 mil e
Espera, eu estava 75, tá? Eu reduzi 60. Pronto. Saquei. Então, não é que fui de 60 para 15. Não, Vai para estava um quinto. 75, reduzi 60. Um É, quinto do valor. é. Então, pô, 800 mil no ano, né? Então, isso vira margem direta. Como... Caralho, agora que você fez a conta, agora que eu... não, beleza, reduziu para... Caralho, são quase 1 milhão a mais, cara. Puta merda! Caraca, Agora, que soco. Verdade. é. Então, isso é um ponto. Outra coisa, as pessoas estão espalhadas, nem se eu quisesse eu conseguiria, né? Só que o que a gente percebeu? O online não funciona igual no presencial. O online, você tem que ter processos muito bem mapeados, você tem que ter pessoas mais sêniores, tá? O júnior tem mais dificuldade no remoto. Por quê? Porque o júnior tem dúvida. Na hora que ele fica com dúvida, se ele não tem ninguém do lado, ele trava, ele fica com medo de se expor e ele fica quieto. E ele não produz. Então, por que tem muita gente que fala, não funciona e tudo mais? Porque não tem apoio para as pessoas que têm dúvidas. Um sênior, cara, o sênior vai funcionar muito melhor. Porque no presencial, o que acontece? O júnior interrompe o sênior toda hora. Sim. Então, o sênior não é tão produtivo. No remoto, ninguém está interrompendo ele. Então, ele é muito mais produtivo. E ele tem a maturidade Então, para trabalhar sênior... remoto. Se organizar, botar agenda para você produzir. Ele está preocupado com isso, né? E muitas vezes ele já é casado, já tem filho, já tem uma vida que ele fala, cara, se eu não entregar, não é que eu vou ser mandado embora, que e minha família, e o colégio das crianças. Então ele tem mais responsabilidade com aquilo e ele sabe que não vai encontrar uma coisa presencial tão fácil, ou remota tão fácil. Então ele acaba correspondendo. Só que você tem que ter clareza no trabalho. Por exemplo, na Revo a gente tem metas diárias. Todo mundo tem uma meta diária. O que tem que entregar até o final do dia? Todo dia tem uma daily. A gente começa todo dia de manhã, 9 da manhã, com 3 perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? E está precisando de ajuda em alguma coisa. Então, todo dia a gente está verificando se a pessoa está entregando o que foi combinado. A gente planilha isso, tem uma planilha. A planilha tem, cara, a coisa mais simples do mundo. Excel, cada linha é o nome das pessoas, a coluna é a data. Então, sabe, 30 de agosto, 31 de agosto, 1º de setembro, cada coluna. E você só tem 2 opções, verde ou vermelho, bateu ou não a meta. Só isso. Aí o cara ele inventa uma história enorme, gigantesco. Pô, cara, não consegui por causa disso. Só, cara, eu entendo, mas na célula só cabe uma informação, se bateu ou não a meta. E aí a gente planilha isso. O cara que não começa a bater meta vários dias, vai ter feedback, vai ter treinamento, vai ver processo, vai ver várias... Mas, cara, se for recorrente, vai ser mandado embora. Fica isso claro, é outra né? coisa que a gente aprendeu. Você tem que mandar pessoas embora que não funcionam. Muitas pessoas acabam prejudicando a maioria por causa de uma minoria que você tem medo de mandar embora. Ah, tem meia dúzia aqui que não está sendo produtivo, então vou mandar todo mundo voltar para o presencial. Não, cara, manda meia dúzia embora. As pessoas que estão remotas vão rapidamente, pô, cara, estão mandando pessoa que não está produzindo embora. Cara, rapidamente as pessoas entram na linha. Os meses de mais produtividade da Revo foram os meses que a gente mandou umas 4, 5, 6 pessoas embora de uma vez. E dando motivo. Mês seguinte. Gente. E dando motivo. Estão indo por causa do... Né, não produziram, tá? Só para deixar claro. A gente não fala o nome da pessoa. O fulano fez isso. Mas a gente fala, pessoal, ó, a gente fez uma redução de 5 pessoas. Importante manter o engajamento, importante manter a produtividade. Tá? E todo mundo sabe, todo mundo é medido, todo mundo tem metas todo dia, tem a planilha todo mundo vê. Quem foi mandado embora? O cara que tem mais vermelho. Você não precisa ir muito longe. Perfeito, cara. Então, com isso, cara, funciona muito bem. Agora, você tem que ter processos, gestão, sabe? Você tem que ter um time maduro. O que eu sempre falo, Richard, que eu gosto muito, cara, é que não tem nada... Tem 2 coisas que alinham o time que é uma beleza. Uma meta, que alinha a direção do que o cara tem que fazer, assim, como nada nessa vida.
e uma demissão justificada. Um exemplo. Não porque você é filha da puta, porque não deu match, né? O cara não casou com a empresa, não foi legal. Mas essas duas coisas, cara, a meta é essa e o cara foi mandado embora porque não tava orientado. Isso alinha pra caralho a galera, cara. Eu acho Sim. fundamental também. O que vocês usam de ambiente? Como é que vocês criam integração? É Teams, é Discord, é Slack, é WhatsApp? Como é que é essa dinâmica, o sistema operacional de vocês? E como é que vocês fazem rituais de integração das pessoas que estão espalhadas pelo Brasil afora? A ferramenta oficial de comunicação é Teams, então todo e-mail, tal, tudo isso é Microsoft. Meus pêsames pra Agora a gente vocês, tem tá? várias. Eu detesto Cara, Microsoft. só que a gente usava o Google e migrou para a Microsoft de forma proposital. Vamos encerrar por aqui esse Somente. podcast, então, porque eu acho que você não tá. Sua cabeça não tá funcionando bem, cara. Cara, você vai entender agora. Primeiro, duas coisas. Google aumentou o preço 30%, não sei o que eles deram loucura, mas a gente precisa de pacote Office. Então, cara, meus clientes usam Office, eu tenho que mandar roteiro, eu tenho que mandar Saquei. apresentar tudo no pacote Office. Então, ou eu pagava Google e Microsoft, pagava em dobro. 200 pessoas faz uma diferença. Pra caralho. Então, a gente acabou tendo que migrar para a Microsoft, porque o Microsoft é mais barato que o Google, inclui o Office. É só por isso. Meramente financeiro. Mas, enfim, isso é outra história. Vamos lá. Então, ferramenta de comunicação em Microsoft, Teams. Só que a gente tem vários rituais. E tem outras ferramentas. A gente tem ferramenta de timesheet, tem ferramenta de gestão, tem várias ferramentas, mas o mais importante são os rituais. Ritual muito importante nosso. Toda terça-feira tem uma reunião geral. Então, Qual pauta? Primeiro, qualquer funcionário novo que está chegando sempre começa numa terça-feira. Então, imagine que você está começando, você é recebido por 200 pessoas. Seu primeiro dia de trabalho, CEO falando com você, dando boas-vindas, perguntando sobre você, a vida pessoal, tal. Então, você já começa, você já é recebido totalmente diferente de qualquer empresa, tá? Novos funcionários, o que está acontecendo na empresa, novidades, clientes novos, coisa de cultura, eventos que a gente está patrocinando ou fazendo, produtos novos. Toda terça-feira tem um call de meia hora que a gente fala com todo mundo. Agora me fala, que empresa no presencial faz um all hands toda semana? Nenhuma. É uma vez a cada 3 meses quando faz. Então, porque no presencial é mais difícil. Online é um link. Então, isso é uma coisa que já é bem diferente do presencial. É uma parada mais leve, né? É pra descontrair, receber totalmente a galera, falar de notícia, tipo um blog interno, né? Um horário da galera fofocar o que tá rolando na empresa, vamos dizer assim. Não é aquela meta, resultado, não, né? Não. Porque é todo mundo. Tá. É todo mundo. Meta e resultado é com os líderes. Aí eu faço com os líderes, da minha one-on-one é isso. Tá. Essa todo mundo não, é totalmente light. Vamos falar semana da diversidade, mês da mulher, saúde mental. A gente fala de tudo. Legal. Benefícios novos, quem está fazendo academia, do Gym Pass, coisas assim, bem, bem leve. Isso cria, primeiro, uma certa... Todo mundo está sabendo o que está acontecendo, né? E um ritual de todo mundo estar junto, meia hora, toda semana. Massa. A gente divide a nossa empresa em squads, em times de 15 a 20 pessoas. Esses times, normalmente sexta-feira, no final do dia, tem uma hora de descompreensão. Cafézinho que eles vão entrar numa sala, cafezinho, falar de qualquer coisa menos de trabalho. Então, isso é outra coisa. A gente tem a meia hora por semana, para quem quiser, chamado Yoga na Cadeira. A gente contrata o professor de yoga, entra lá na sala, quem quiser faz uma sessão de yoga por conta da empresa, meia hora, no horário de trabalho. Então, que é outra sessão que a gente faz. A gente tem bolsas de estudos de inglês, pós-graduação, tem turmas que a gente faz de Excel, Power BI. Então, tem vários treinamentos formais, vamos dizer, mais de hard skills. Por exemplo, coisa de inglês. A gente tem 10 bolsas por semestre que a gente roda, um curso de 18 meses, no final são 30 pessoas ao todo, que vai a cada 6 meses, 10 pessoas se formam, 10 entram. Então, e aí você tem critérios para entrar no programa. Então, tem várias coisas assim que a gente olha muito para o colaborador, para ter certeza que as pessoas estão se desenvolvendo. Excel, a mesma coisa, Power BI, tem outras coisas assim. A gente tem, deixa eu ver o que mais. Uma vez por mês,
A gente pega um dos valores da empresa e faz um treinamento em cima de um valor. E aí, normalmente, alguém de dentro. Tá? A gente tem rituais para liderança. A cada 3 meses, os gerentes se encontram presencialmente no Rio de Janeiro, por 2 dias. Então, isso é outro ritual que a gente tem. Vocês estão com quantos gerentes, cara? Quantos líderes e acima? Ou é só gerente? Como é que é? Entra supervisor também, coordenador? Ou é só gerência? Supervisor, coordenador é uma vez a cada 6 meses, muito mais para um treinamento presencial no Rio. A gente traz pessoas do Brasil inteiro. Os gerentes que a gente chama de gerente de estratégia, diretoria e o gerente de estratégia são 12, mais ou menos. Legal. Que a gente traz a cada 3 meses, só que aí é meta, alinhamento, resultado. Planejamento trimestral. Isso é presencial. Isso é presencial. Quando a gente traz os líderes, e aí supervisor, muito mais, essa primeira liderança, aí é muito mais treinamento. Treinamento de liderança, traz palestrantes, traz, facilitadores de fora para essa galera. Isso a cada 6 meses, 2 vezes por ano. Para o time comercial, a cada 2 meses, um encontro presencial de 2 dias. Um desses dias tem um facilitador externo. Quantas pessoas são no comercial, cara? Cara, comercial, marketing, pré-vendas, tudo isso dá umas 15 pessoas. 15, 18. Comercial mesmo, umas 8. E aí tem toda uma estrutura de apoio de vendas. Lembra que meu comercial é high touch, né? Nada é online. Tudo é apresentação, demonstração. Então, tem que estar toda hora mostrando produto. Então, tem muitos encontros. E uma festa de final de ano no Rio de Janeiro todo ano. Tudo pago? Então, não. A gente não paga passagem, a gente paga o hotel. Quem quiser, a gente paga o hotel, mas a pessoa que tem que pagar a sua própria passagem... O hotel e a festa, por conta da empresa. Hotel e festa. Festa, transporte, essas coisas. Mas, assim, a gente não paga o aéreo. Primeiro, é muito caro, muita gente. Segundo, o cara tem que realmente querer vir. Né? Se você paga tudo, o cara, tá bom, não estou muito afim, mas eu vou. Não, aí só vem quem quer. Legal, e a gente transmite a festa também. A festa é transmitida. A parte de premiação, porque tem uma premiação na festa. Então, isso é transmitido para quem não for. Aí vai sempre, 2/3 da empresa vai. Muito foda, cara. Então vocês têm vários rituais. São alguns rituais, né? Comercial, falei do treinamento a cada 2 meses presencial, mas toda semana tem treinamento comercial, toda semana. Aí é 1h30 online. Tem que estar sempre afiando o machado ali, né? Tá. Isso é importante pra caramba. Ô, Richard, pergunta, cara. E obviamente, só para fechar, cada time vai ter o seu ritual, tá? Time comercial vai ter o ritual de oportunidade, vai ter os one-on-ones, vai ter um monte de outras coisas. Estou falando de uma forma mais ampla. Coisa do calendário da empresa geral, não dos times, né? O calendário mais corporativo, vamos dizer assim. Uma dúvida que eu tenho, Richard, não sei se vocês têm esses problemas aí, cara. Como é que vocês lidam com a comunicação, cara? Quais regras vocês colocam de comunicação? A pessoa tem que entrar na reunião com câmera, ela tem que deixar o status sempre atualizado, saiu, atualiza o status. Vocês cobram um tempo de resposta para a pessoa não ficar aquela comunicação assíncrona de, cara, preciso dessa parada agora. O cara tá fora e responde daqui a 4 horas. Como é que é essa dinâmica de mensageria interna? Que isso é um ralo de produtividade, né? Comunicação pode se tornar um ralo de produtividade. Sim. Primeiro, assim, todo mundo tem meta diária. Então, a gente não se importa. A gente não se importa o horário. Cara, eu combinei com você que eu vou te entregar isso, vou te entregar. Se eu te mando uma mensagem, você está buscando seu filho na escola, tá tudo bem. Se você está na academia 3 da tarde, está tudo bem. Ninguém cobra isso. A gente não cobra horário. Obviamente, tem um time de suporte que tem que fazer o suporte para o cliente. Tem exceções, né? Sim. Mas nosso negócio não é cobrar horário. Agora, eu vou te dar um exemplo. O time comercial tem uma meta de reuniões por semana. Ele tem uma meta de propostas por semana, tem uma meta de vendas. Se o cara ficar o dia todo na academia, ele não vai bater meta. Não tem jeito. Então, as metas são desenhadas para que o cara que trabalha 8 horas por dia consiga bater. Se ele não trabalhar, ele não vai bater. Agora, se 3 da tarde ele está na academia e ele esticou até meia-noite no dia, tanto faz. Então, a gente não cobra.
comunicação instantânea, WhatsApp. Cara, preciso de uma coisa, tal, WhatsApp, liga, né? Mas é assíncrono, não é tempo real. E Já é a gente esperado, tem né? que entender isso. Já é esperado. Então, a gente não cobra horário. Cara, eu ligo para minha diretora financeira. Você tem essa informação? Pô, Richard, eu tô aqui numa consulta médica da minha filha e quando eu voltar, eu te retorno. E tá tudo bem. E eu não vou ficar chateado, não. Porque se eu brigar com ela, na próxima vez ela não vai me contar a verdade. Então, eu já pressuponho que tá tudo bem, sabe? É assíncrono. Esse é o Legal. ponto. As pessoas têm que entender isso, né? Então, vale até um recado para mim também. Obrigado por esclarecer. Richard, E é pergunta. coisa, porque a pessoa vai mentir para você se você ficar brigando com ela. Ninguém gosta de ser chamado a atenção por isso. Ele fala a verdade uma vez, nas próximas ele mente. Segundo a sua experiência, né? Falando por experiência, né? Sim, É foda. sim. Muita experiência. Muita. Trombou com Mas vou te dar um exemplo. o maluco no aeroporto, porra. No aeroporto, por exemplo, hoje, se ele falasse, ó, eu vou para São Paulo, porque à noite tem um show, vou estar trabalhando de lá, tá tudo bem. Sim. Cara, quantas vezes o nosso funcionário entra em reunião geral e fala, cara, olha onde eu tô aqui na Bahia. Pô, vim trabalhar aqui da Bahia, pô, tô na praia, pô, que legal, todo mundo comemora, todo mundo acha o máximo. Mas no final do dia é o seguinte, vai bater a meta do dia. É isso que importa. Perfeito. E, cara, uma pergunta. Depois eu emendo. Vamos lá. Por exemplo, nesse esquema aí, já que vocês são mais soltos, tá? Um problema que acontece muito no digital, tá? Eu não sei se é só uma coisa nossa. Trabalho paralelo. O cara vai arrumar. Não, pô, tô contigo aqui. Daí tem 2, 3, 4 projetos, 4 clientes, etc. Como é que vocês lidam com isso daí, cara? Vocês têm alguma política clara? Já veta, já corta o cara? Ou vocês liberam desde que ele entregue a meta? Como é que é isso, cara? Faz o que ele quiser desde que entrega a meta. Sabe por quê? Legal. Se eu vetar, ele vai fazer e só não vai me falar. Então, tem uma meta clara. No final do dia, eu preciso que você edite e me entregue 7 vídeos. Cara, se ele está editando mais 10 de freela, mas me entregou 7 na qualidade boa, Tudo PJ, né? Richard? Ou tudo Não, CLT? 80% CLT. Pode crer. E mesmo assim vocês não cobram horário, né? Não. Todo mundo tem que preencher timesheet por legislação, né? Tem que preencher que você está trabalhando. Mas é a coisa, fala, cara, fala que você começou às 9, terminou às 18, uma hora de almoço. A gente nem cobra isso, mas só faz por legislação. Perfeito. E resolve, né? E, cara, se você fosse apontar na. Eu não sei se você quer falar isso, se isso é divulgado publicamente, tá? Se você fosse apontar, por exemplo, o ENPS, satisfação interna, não sei quanto que é. Mas o que mais mexe o ponteiro para vocês? É benefício? É o próprio clima? Como que é isso aí para vocês, cara? Porque a gente está sempre aqui melhorando. Nosso ENPS é alto, eu diria muito pelo nosso alinhamento cultural, porque a gente cobra a meta, então aqui dentro tem uma galera que gosta muito desse clima. E óbvio, pô, um benefício, um flashcard, um Gympass, umas coisas assim fazem muita diferença. Para vocês aí, qual que é o 2080 que faz a satisfação interna disparar, cara? Ah, e outra coisa, bater meta. Cara, Nada anima tanta galera quanto bater meta. É impressionante, cara. Você pode dizer, ó, tira flash, tira a porra toda, mas bate meta, a galera fica feliz. E vocês têm bônus, aproveitar também. Vocês pagam bônus, como é que é? a gente paga bônus mais para a liderança, para o time todo. A gente não conseguiu estabelecer um modelo de bonificação. O que deixa o pessoal o que traz mais satisfação é a flexibilidade. Cultura com flexibilidade. É Então, muito bom, o né, cara cara? O home sabe office, que. velho. Porra, tá doido, cara. E além disso, um home office que, cara, é leve, o clima é leve. Sabe, você pode facilmente falar que você está no aniversário do seu filho naquele dia, que ninguém vai te questionar. Sabe, a gente deixa as pessoas viverem. Agora, tem que bater meta. Tem que entregar. Não entrega muitos dias, não vai durar muito. A gente sempre deixa isso claro. Acabou a Mas o que farra. mais as pessoas gostam é a flexibilidade da empresa. E, obviamente, a gente vê o INPS mexendo também quando você traz benefícios como Gympass e outros aí que a gente tem. Então, tem benefícios legais hoje em dia.
Isso aí ajuda bastante. Mas, assim, não é salário, não é dinheiro. Até porque, assim, a gente não paga os melhores salários. A gente paga de acordo com a média nacional. Essa é a nossa política. A gente faz pesquisas de média nacional de salário por cargo e essa é a faixa que a gente vai pagar. Então, o que atrai e retém e o nosso turnover é baixíssimo, tá? É bem baixo. O que atrai e retém é flexibilidade. Foda. E até porque você se posiciona pra caralho no LinkedIn falando disso, né? Então isso é uma grande vantagem. O cara fala assim, eu quero isso aí. E que bom, vem pra cá. Tanto que a gente é Great Place to Work, né? Já há 3 anos que a gente é Great Place to Work, 100% remoto. Uma das poucas 100% remoto Great Place to Work. Foda. Massa demais, cara. Pô, papo bom, velho. Richard, pra gente caminhando pro final, cara, vamos falar um pouco sobre você. O que você gosta de fazer, cara, no seu tempo livre, quando você tá desligado do trabalho? Quais são os seus hobbies? O que você... Hobby é aquela parada que a gente gasta tempo e dinheiro feliz, né? O que você gosta de gastar tempo e dinheiro feliz, velho? Cara, eu gosto de academia, exercício, correr, fazer coisas assim, bicicleta. Então, no lado de exercício físico, faço bastante. Você gosta de suar? E ou só de fazer alguma coisa? Não, eu gosto de ficar em movimento, não necessariamente suar. Por exemplo, pegar ferro na academia, não vou sair encharcado de suor. Por isso que eu perguntei. Mas também, às vezes, eu vou para academia para ficar correndo na esteira. Então, ou vou correr na praia, qualquer coisa. Então, sempre tá em movimento, algum tipo de exercício para mim. E tá com família, cara. Minhas filhas, tenho 2 filhas, minha esposa, fazer muita atividade de família. Então, desde pegar, sei lá, ver o Rei Leão na TV com elas. Suas filhas têm quantos anos? Tem 9 e 5. São mais velhas, né? Então eu já saí da fase de bebê, mas criança, né? Essa fase de criança. Então, curto fazer muito programa com elas. A gente sempre tá fazendo coisas juntas. Eu acho que sou um cara muito de família, de estar com a família. Então, acaba que isso entra diretamente nos meus hobbies, gastar tempo com elas. E você, quando você tá na academia ou fazendo exercício, o que você gosta de escutar, cara? Até pra dar uma dica pra galera aí. Algum podcast específico, um audiobook, música? Audiobook. Eu uso muito Audible, que é a Amazon, né? Só que é tudo em inglês. Então, como falei lá no meu histórico, inglês para mim não é o problema. Mas, assim, cara, muito livro de negócio, de marketing, de empreendedorismo, Eu adoro biografias. Gosto muito de biografias. De quê? De atleta ou de empresário? De empreendedor. Vai um pouco no Gestalt, né? Eu vi a experiência dele. Então, eu gosto muito disso. Gosto de coisas mais reais, sabe? Até filmes, eu gosto muito de biografia, eu gosto de pegar coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, filme de guerra, eu adoro. Mas eu não sou muito assim. Já fui quando era criança, jovem, né? Mas Super-Homem, Marvel, essas coisas não é muito minha praia. Prefiro. O Audible, o Richard, é o livro completo? É o completo, né? Não é resumo. Você compra o livro. Não, compra o livro. Então, 8 horas, 10 horas de livro. E, cara, você bota uma ida à academia de 1 hora e uma semana eu mato um livro. Então, e como é que você faz a anotação, cara? Você tá com o reloginho dando comando? Como é que você faz? Aí pego o celular, tem um bookmark que eu gravo ali, e aí, eventualmente, eu volto pro computador e anoto as coisas que eu achei legal quando eu termino o livro. Bookmark de audiobook? Como é que é isso? Ele tem transcrito também, pra você poder marcar, ele vai narrando um texto escrito, ou não? Ele vai narrando, você está ouvindo. Só que aí você está no aplicativo, tem um botão que você aperta, ele cria aquela minutagem, que ele cria um bookmark, que você volta e pode ouvir de novo. Porra, do caralho, hein, bicho? Olha, eu vou parar de escutar o podcast e botar os computador botar os livros tudo, né? E cara, o que você tem feito com inteligência artificial na sua rotina? Cara, IA, primeiro a gente desenvolveu um produto de IA. Então, a gente vende IA hoje, a gente desenvolveu um produto que ajuda principalmente times de vendas a vender mais usando uma IA generativa.
Primeiro, a gente não está usando IA como substituto do vendedor, mas sim como um guia, como uma ferramenta que ajuda ele. Então, a gente pega, por exemplo, todos os produtos da empresa, pega toda a argumentação de vendas, compara com um concorrente, cria tipo um chat GPT interno da empresa e ajuda o vendedor, né, com a gente, e ajuda o vendedor a ter tudo na ponta da mão dele. Então, a Revo é uma empresa de treinamento. Imagina que você, sei lá, você é a Tesla e tem que treinar o seu time no modelo S. Então, você pode treinar, você faz todos os treinamentos, ou você pode ter uma IA que treina ele em tempo real. Então, a gente desenvolveu uma IA que treina em tempo real todos os conteúdos da empresa. Então, isso aí é a principal linha de IA que a gente tem feito na Revo. É quase E fora que a gente... É um oráculo, né? O bicho sabe tudo da Revo. Só que mais do que sabe tudo, ele ajuda a construir, por exemplo, argumentos de vendas. Ele ajuda você a falar, ó, se é a Tesla e alguém falou da BYD, fala disso, que é o ponto fraco da BYD. Usa tais argumentos para contra-argumentar. Né? E isso não é para Revo, não. Isso é para clientes, tá? A gente vende isso para clientes. Então, a gente tem várias empresas do setor de auto usando já. Então, você vai numa concessionária na ponta, eu não posso falar o nome das empresas, mas muitas delas já estão com a tecnologia de IA da Revo, usando para conseguir ter melhores argumentos de vendas na ponta. Animal, cara. Empresas farmacêuticas. Então, a gente desenvolveu produtos de IA. A gente tem cursos de IA dentro da Revo. Então, dentro do nosso catálogo, nossos 300 cursos, tem 17 cursos de IA lá dentro. A gente também tem... A gente usa muito IA para produção de conteúdo. Então, tudo que é... Antigamente, a gente gastava muito dinheiro com narração. Contratava uma pessoa para narrar. Hoje é tudo IA. A gente está usando avatares com IA. Tradução feito via IA. Legenda feito via IA. Porra. Então, foda. Isso tem mudado muito a forma que a gente produz. Muito. Caraca. Animal, velho. Então, são alguns exemplos. Tem muita coisa. A gente começou a implementar aqui agentes também internos e dá para fazer. Quando você começa. É a toca do coelho, né? Você começa a entrar, você vai, não tem fim. É um negócio absurdo, cara. Muito massa. Você então, é um cara assim, a gente só para fechar, a gente está se posicionando como uma empresa de IA, além de treinamento de IA. Então, a gente está vendendo produtos de IA hoje. Isso já diz muito sobre uma pergunta que eu nem precisei fazer, que é para onde está indo a educação, né? Tá aí. Para onde está indo o ensino, tá aí, tá bem claro. Para a gente, assim, o ensino ele vai mudar. A mudança de paradigma é o seguinte: hoje todo o ensino é baseado no conceito que a gente chama just in case. Você ensina. Caso a pessoa precise daquele conhecimento, ele tem a ferramenta para usar. A gente vai para o modelo que é just in time. Eu vou começar a ensinar no momento que ele precisa aprender. Então, eu vou poder reduzir a quantidade de treinamentos e vou poder falar o seguinte: no momento tal, agora toma esse conteúdo para você aprender, porque agora é o momento para você aprender. Foda. Então, essa é a grande mudança de paradigma, e fora que isso dá para ser mais personalizado. Eu faço isso, né? Precisando aprender alguma coisa, mergulho naquilo, resolve, tchau. Só que imagina uma empresa com 10 mil funcionários. Complexo. Então, porque esses são os nossos clientes, né? Tem 5 mil funcionários. Como que você faz essa gestão? Então, o exemplo lá do carro. Cara, que você vai lançar um carro, você tem que dar por volta de 10 horas de treinamento para cada modelo. Tem empresas que lançam 5 modelos no ano, 50 horas de treinamento para 8 mil vendedores. Como que você faz isso? Caraca, cara, joga 2/3 desse conteúdo fora, ensina o básico, o resto é feito via IA, através de perguntas. Caralho, e você tem dados e analytics por trás de tudo. Então, isso é um exemplo da mudança que a gente está fazendo dentro da educação. Isso dá muito insight. Cara, dá para fazer um podcast só sobre ensino. Você ia dar uma aula aqui de experiência, etc. Vai ter que marcar de novo. Vamos marcar. E falar só sobre ensino, cara, pra galera do digital aprender como é que faz. Inclusive, esse que vos fala aqui, ó. Também quero aprender. A gente fala de metodologia de ensino, tem bastante coisa aí para falar. Porra, já quero. Ô, Richard, cara, recado final que você gostaria de dar para alguém? Algum livro que você gostaria de indicar? Alguma coisa para deixar pra galera aí consumir? Ou algum material de vocês? Legal, eu não sei.
como público empreendedor, alguns livros aí que eu sempre recomendo. Primeiro, eu falei que eu gosto muito de biografia. Então, a biografia do Phil Knight, fundador da Nike, que Todo é mundo fala bem. a marca da vitória. Cara, não tem como ser empreendedor e não ler esse livro. O Me resumo sinto do mal livro é o agora. seguinte: o cara passa os primeiros 18 anos da Nike perguntando toda noite para a mulher o que ele vai fazer quando quebrar. 18 anos. E, cara, todas as histórias, cara, é muito foda o livro, muito foda. E outro livro é o Lado Difícil das Situações Difíceis. Como Quase. construir um como construir um negócio quando não existem respostas prontas. Esse livro também é foda. O da 2 Nike, livros aí obrigatórios. o que eu já ouvi falar é que um cara, ele alia muito intuição com prática, né? Muita coisa. Então deve ter um pouco a ver também os dois E, livros. cara, ele entra muito a vida pessoal, cara, como que a esposa age, que o cara processa ele, o que ele faz. Entra muito no lado da pessoa e não é muito Foda. a estratégia de negócio da Nike. Por isso que é tão impactante. Sabe, ele, cara, o que eu faço? Porra, eu vou quebrar amanhã, não tenho dinheiro para pagar folha, o que eu vou fazer? E muita reflexão interna do que o problema da Nike. Então, isso que é bem legal desse livro. Animal. Maravilhoso, já fica aí uma boa recomendação. Vou ler, eu tô com um aqui que eu ganhei de presente, preciso tomar vergonha na cara e ler. E eu não vou subir na IA e ficar Cara, fazendo pergunta, vale a pena ler, né? vale. Não, porque o ponto é o seguinte: a IA vai resumir a história. O que você pega é o sentimento dele, o que ele está Foda. sentindo. Porque assim, todo mundo aqui já pensou, ficou à noite pensando, caralho, o que eu faço, como que é. Cara, quando você vê o fundador da Nike perguntando para a esposa, cara, tem um momento que a Nike já estava grandinha, tá? Ele falou para a esposa, eu acho que eu vou voltar a ser professor, porque eu vou voltar a dar aula, porque se precisar de dinheiro, o dinheiro da aula consegue substituir aqui em casa. Eu falei, caralho, Cara, cara, você é dono da Nike, sabe? É foda. bem foda o livro. Já quero ler. Já quero ler, velho. Irado. E Chá, eu falo sempre com a galera. Cara, queria te agradecer primeiro, né? Eu sei que sua agenda é corrida, tenho certeza absoluta disso. Muito obrigado pela doação. Isso aqui é uma doação que a gente está fazendo, tanto eu quanto você, a Sim. galera que está escutando. Espero que te gere frutos, espero que aqui te gere algum cliente, alguma coisa. Espero mesmo, tá? Não, só, Vocês são só muito de ficar fodas. 1h30 com você aqui já gerou fruto. Porra! Então segura essa aí, É. ouvinte. Distraído. Então, tome, pra você sentir a qualidade aqui, rapaz. Sabe o que eu brinco com todo entrevistado aqui, ô Richard? Que a gente se fala daqui 100 Hum. episódios. Vai ser outro Richard, vai ser outra Revo, vai ser outro Gob, vão ser outras histórias e a gente vai bater um papo e dar risada de outras coisas, né? Com Isso é certeza, com massa. certeza. Aceito o convite. Pode deixar que eu farei, tá? Vai chegar a sua hora, meu querido. Vou acelerar os episódios pra chegar daqui a 100 logo. Beleza? Show de bola. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Quem quiser seguir aí, LinkedIn, Instagram, @RichardoShoa. Prazer aí trocar aí com vocês. Vão no LinkedIn dele e façam uma engenharia reversa, leiam os posts, entendam o que ele está fazendo, para vocês entenderem que é um dos maiores influenciadores do Brasil no LinkedIn, que tem uma máquina de recrutamento gratuita Acaba tendo. no É LinkedIn. verdade. Para E você que lead sofre com também, cara. Gera contratação. muito lead. E, porra, Gera claro, lead. óbvio, né? Você vê a autoridade máxima na parada. Ai, 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 ai. Muito bom. Richard, muito obrigado pelo Show seu de bola, meu tempo. amigo. Um excelente final de semana para você. Encerrando então 3, 2, 1.